Oi. Oi, Gabi, Aí. tudo bem? Oi, Gabi. Aí, Oi, Gabi. tudo certo. Esse é o Gabi, esse é o Felipe. Tudo certo, gente. Estamos gravando. Olha só. Gente, então, olha que loucura essa bancada no dia de hoje. Teremos um episódio único. Não sei que dia está indo pro ar, mas estamos comemorando o Outubro Rosa com nós duas apresentando hoje. Girlscast hoje. O Vinhas tá com o cabelo um pouquinho maior. Detalhezinho de nada. E a gente também tá aqui, então, com o orientador espiritual, Vinícius Colling, para seguir o nosso roteiro aqui. Eu vou te agradecer o teu tempo. A gente sabe quanto tempo a gente tá querendo marcar esse podcast aqui. E te ter aqui, a gente sabe como é difícil conseguir o espaço na agenda. São quase 2 horas numa quarta-feira que tá caindo um temporal em Porto Alegre. Então, te ter aqui é uma honra para nós. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. Vou agradecer com certeza a Lu por estar aqui, que topou essa aventura comigo. Literalmente aventura. Não, muito incrível. E quando a Paloma me falou que ia entrevistar o Vinícius, que a gente já se conhece, eu pensei, caramba, eu quero assistir em primeira mão, né? Eu não imaginava que ia ser tão em primeira mão assim em tempo real. Né? Foi uma loucura que o universo vai conspirando. E é isso aí, só agradecer também. Vinhas, beijo. Espero que... Beijos também, Vinhas. Tu estás nos assistindo agora, depois de estar tudo gravado, mas é sempre uma honra te ter aqui como nosso anfitrião deste Vinhascast, deste podcast, que é incrível. E não poderia deixar de lado de agradecer os nossos patrocinadores também. Então, a Red Bull, que foi a nossa primeira patrocinadora, acreditou nessa nossa loucura aí, que eles já nos abraçam em todos os nossos negócios, acreditam na gente. Agradecer também ao Espírito Santo, né, que nos veste, né, tá mandando camisetas incríveis por aqui. Ouvi dizer que até o Gabi ganhou uma. Exato. E aí, e só pra agradecer e dizer que eles têm modelos incríveis, principalmente de moda masculina, Vinícius. Espero que tu já tenha Tem conferido um o casaco site do dele. Espírito Santo muito Então bom. tu entra lá agora no site, Legal. compra mais uma coisinha e aplica o código VinhasCast, que a gente tem 10% de desconto ainda. Então, já para quem quiser saber, temos esse código. Agradecer também a Academia Rafael Toro, que é uma academia, né, que tem uma metodologia super exclusiva, que é de finanças, é para quem quer entrar no mercado financeiro. Então, eles têm todas as certificações, como CPA 10, CPA 20, e é uma metodologia totalmente diferente, ela é super inclusiva, então vale muito a pena olhar lá o Instagram deles. Agradecer a Cadeirode, que todo mundo que entra nessa sala fala dessas cadeiras. Elas são realmente incríveis. Incrível. Não, Incrível. isso aqui é de outro mundo. E também para falar que na Cadeirode, por mais que o nome já diga que são cadeiras, é muito mais que isso. Tem móveis, tem milhões de lojas pelo Brasil espalhado aí. E por último, não menos importante, a nossa paixão do canal, Rafa Share. A gente quer agradecer aqui o Share, que é um canal de comunicação e marketing, é uma plataforma de educação assim, totalmente diferente. São os principais do mercado, são mais de 300 horas de aula, numa performance totalmente diferente. A gente tem a Lili aqui, que é a nossa social media, que faz a aula deles e acha incrível, é fãzaça da marca. E é isso, Gabi. Bora lá. Não vai mandar beijo pra ninguém, Gabi? Vou mandar, né? Excelentíssimo, @AnneBianchi, esse podcast. Então tá, pessoal, vamos seguir aqui, né, nessa história incrível. Quem é Vinícius Colling, por favor? A Nos pergunta conte quem que é não Vinícius quer calar. hoje em Pergunta dia. difícil, né? Quem é Pergunta Vinícius, o que ele difícil. faz, de onde vem. O Vinícius é o orientador espiritual, formado em jornalismo, músico, não formado, né? Mas comecei cedo na música. Mas a espiritualidade foi muito, muito, muito antes de tudo. E eu comecei muito cedo no espiritismo, né? Que foi a base do meu conhecimento, com 14, 15 anos. Né? E comecei a sentir coisas, comecei a ver coisas. E a partir dali eu fui tentando descobrir o que estava acontecendo comigo. A minha família não sabia responder muito bem, minha mãe ficou um pouco assustada. Só imagina, né? Porque novinho pra caramba. E eu não tinha não tinha internet. Nessa época aí, É. né? Aos jovens Tempos que estão diferentes. vendo, assim, já existiu uma época que não tinha internet. Eu não deveria ter falado isso, mas tudo bem. Entregou a idade. E eu fui na Biblioteca Pública de Porto Alegre procurar material para ler, para procurar livro, para ver se eu entendi o que estava acontecendo. Não achei quase nada. E um dia eu reclamando para minha mãe, né? Minha mãe, então vou te levar numa casa espírita para ver se é... E eu, tá, então tá. E eu tentei entrar na casa espírita, não consegui. Tentei várias vezes.
2, 3 meses tentando entrar. Eu me sentia mal na porta. Mas entrar eu é voltava. cruzar a porta mesmo. É, não conseguia cruzar a porta. Caramba. Meu Deus! Ficava muito mal, sentava e dizia, vai, mãe. Daí ela ia. Daí eu ficava esperando, vou esperar aqui fora. Deixa eu vou ter que te interromper para fazer uma pergunta, porque quem tá em casa vai querer saber. O que é ser orientador espiritual em 2022? Como é isso? Eu ia contar desde o... Não, mas eu vou te puxar lá pra trás, nem se preocupa, eu quero saber a gente agora. quer saber a linha do tempo também, não te preocupa, eu quero saber tudo. Porque agora eu ia até conectar a história. Não, mas é bom explicar pra pessoa, a pessoa chegando aqui, é um canal de Só empreendedorismo. pra aterrizar. Hoje tem legal, duas bacana. loucas aqui apresentando, o Vinhas não tá aqui. O que eu vou assistir aqui? Vou assistir a história de um menino, homem, CLT, que largou a vida de CLT verdade. para virar orientador espiritual. Mas o que é ser um orientador espiritual, né? Conta aí pra gente. É usar todo o meu conhecimento, toda a experiência que eu tenho de vida e espiritual para poder ajudar as pessoas, direcionar as pessoas. Eu comecei a perceber que mais jovem eu também não sabia para onde eu estava indo. Então as pessoas têm muita dificuldade com o planejamento, com o propósito de vida, com a missão de vida. Todo mundo me pergunta isso, né? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Uma época eu também não sabia disso. E eu também perguntava e ninguém me respondia. Então eu fui atrás. E quando eu descobri maneiras de fazer isso, eu comecei a usar para os outros. Eu falei, não, Fantástico. é isso aqui. Aí eu descobri uma maneira de fazer e fui ensinando. Então por isso que eu me denomino orientador. Eu oriento a pessoa Claro. na sua vida espiritual. Porque para mim, o propósito de vida e a missão de vida é espiritual. Na verdade, eu coloco o espiritual barra holístico, tá? Porque o espiritual, para mim, é tudo. Né? É a base de tudo, né? Então, na espiritualidade, principalmente no espiritismo, eles dizem que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne, né? No corpo físico, né? Não é o contrário, né? Exato, como geralmente se fala, né? O meu exatamente. espírito que tá longe. Não, o espírito É tudo. Então, tudo. a partir daí, eu criei um jeitinho de trabalhar. Só meu. Um jeitinho meu ali de trabalhar. E eu fui fazendo outros cursos e fui me aprimorando. E levando o CLT junto. Sim. Né? Que eu tenho aí, eu acho que uns 25 anos de jornalismo, mais ou menos, né? Na área da educação, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito também. Só que nesse processo todo aí, eu fui levando a espiritualidade junto. Né? Eu falei do espiritismo, mas eu não tenho uma religião, né? Eu gosto de todos, fui em todas, gosto. E tudo que é bom eu vou assimilando, eu vou trazendo para o meu trabalho. Né? Então eu digo que eu não tenho uma religião especificamente, né? Mas eu cresci dentro do espiritismo, né? E aí, nesse processo do CLT, a cada dia que eu ia trabalhar, eu pensava, um dia eu vou largar. E eu fiquei naquilo durante 25 anos. Apenas 25 anos. Não, mas isso é bom de falar, né? Porque hoje em dia a gente tá num período da Terra aqui muito, muito imediatista, né? Então as pessoas, elas já entram nas empresas com muito afobada, né? Onde é que tá meu propósito? Eu tô atrasado, preciso sair, será que eu quero abrir minha empresa? Quero estar rico pra amanhã. E todo mundo vende muitas pílulas disso, né? Tu entra ali no Google, tem, consiga ganhar 10 mil em 30 dias, em 7 dias, 5 dias. Não sei. As pessoas hoje vendem muito essa ideia de tudo muito imediato, né? E a gente tem aqui um caso de 25 anos pra fazer algo que ele sentia que era dele, pertencia à história dele. Demorou 25 anos pra ter certeza e fazer isso. Então, a gente sempre comenta aqui sobre acreditar no seu caminho, sobre confiar no seu caminho também, né? E saber que tudo é um degrau por degrau. Então, é muito bom saber que são 25 anos construindo essa história para chegar aqui hoje. Cada um vai ter o seu tempo, né? Tem gente que consegue em menos tempo, tem gente que demora mais tempo. Eu acho assim, eu poderia ter conseguido antes, mas o medo, a insegurança, né? Ela é forte, né? A gente vou largar tudo e se não der certo? É sempre essa pergunta, né? E isso é o que a gente mais recebe das pessoas. Tá, mas como que a gente sabe que a hora é a certa para sair do CLT e virar empreendedor? Como que foi para ti? Como é que tu sentiu isso? Olha, primeiro que eu tenho uma vantagem, né? Porque verdade. eu sou radiestesista, então eu uso o pêndulo. E eu treinei muito isso, né? Agora a pergunta que não quer calar. Afinal, o que é radiestesia? Pois é. Poucas pessoas sabem o que é, mas explica basicamente assim. Na verdade, é uma leitura da radiação. Então, tudo tem vibração, tudo irradia uma energia. Então, eu consigo captar aquela vibração. Então, por exemplo, o sim e o não tem uma vibração. Ou para direita e esquerda tem uma vibração. Para cima e para baixo, tudo tem vibração. Os objetos aqui na mesa têm vibração. Então, se eu vou pegar o pêndulo, por exemplo, e vou ver assim,
eu devo largar agora meu emprego? Eu vou saber qual é que a vibração tá. Vai pender mais pra sim ou pra não? E eu fui indo, todos os dias, eu fui vendo, não, tá pra sim. Tá pra sim. Então, eu pendulava em dias que eu não tava legal, dava sim. Nos dias que eu tava bem, dava sim. Falei, não, só um pouquinho. Dentro aqui da minha maneira de trabalhar, tá dando só sim. Então, de repente, aí eu fui buscar outras fontes. Pessoas que também tinham mediunidade. Amigos meus que diziam, não, tu já devia ter ido embora. Eu devia ter largado. Não, e isso é muito louco, vou ter que interromper o Vinícius, porque como a gente tá meio nesses bastidores, mas a gente também já se conhece, pra quem acha que radiestesia é algo super incomum, assim, pra Terra, na verdade, a radiestesia é um negócio que já existe há muitos anos. Muito antigo. E ele é cientificamente comprovado porque era a forma que, acho que eram os geólogos, enfim, achavam água, né? A partir da madeira, né? Tem história que até que os chineses já usavam pra achar. Isso, pra aqui no Rio Grande do Sul tem gente que usa, disseram que tem gente que usa ainda nas fazendas. Exato, eles usam nas pra fazendas. achar poço ainda se faz Sim, isso, né? sim, pra achar poço, é. É a Exatamente. forquilha, né, que eles chamam. Com a forquilha, Exato, mas então- a lógica é a mesma, né? Exato, é que isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente não sabe das coisas, a gente fica pensando, meu Deus, isso é super Sim, parece espiritual. que é algo super paranormal. e Não, na qualquer verdade- um pode, né? Claro, é um treinamento, né? Uhum. Eu treinei muito. E também tem, como na vida, tem pessoas que já têm uma habilidade. Eu tinha uma habilidade pra isso, eu não sabia. Então, depois de 15 anos de espiritualidade, que eu fui ter contato com a radiestesia, né? Com o pêndulo. E no início não, pêndulo não preciso, porque a minha mediunidade é forte, né? E, só que quando eu tive contato com a primeira vez, o meu pêndulo, nossa, mexia muito. E eu fiquei, nossa, mas por que tá acontecendo? Eu não sabia que estava acontecendo. E aí, quando eu fiz um curso, mais me aprofundando mais na radiestesia, eu descobri que eu poderia usar para outras coisas. Não era só, no caso, não é só para água, não é só para vibração. Nossa, eu posso fazer qualquer pergunta. Eu não lembro nada, porque na época eu jogava tarô, né? Eu larguei o tarô, né? Para mim, eu pensei, tá, mas eu vou só pendular. Porque daí Mais eu pergunto assertividade. direto o que eu quero, claro, para mim, né? E eu comecei várias coisas que eu já trabalhava, eu comecei a funilar e fui fechando para radiestesia. Eu falei, não, a minha base do meu trabalho é radiestesia e a mediunidade. Ali eu pensei, eu acho que eu posso trabalhar com isso mesmo. Acho que pode ser uma profissão. Porque até então, a gente cresce, eu cresci aprendendo que a gente não cobra na mediunidade, a gente não pode cobrar a mediunidade. Nossa, E eu tava... né? Eu tava Pensou com isso essa agora? pergunta também. Eu ia te falar isso agora, eu ia falar, como é que é o julgamento, né? Porque eu também tinha, né, essa crença limitante, no caso, de não, a parte espiritual a gente não deve cobrar. Né? Então eu pensei, como é que eu vou trabalhar se eu não posso cobrar? Eu Vou viver de me quê, alimentar né? como? Então eu tentei eu fiz algumas vezes atender de graça e eu não me senti legal. Daí eu pensei, nossa, mas não me fez bem. Tá, mas por quê? Daí eu descobri, né, na época, a questão da crença limitante. Não era uma coisa comum que a gente falava muito isso em casa, Isso. né? Crença limitante. Eu falei, nossa, o que é isso? Daí eu fui atrás da crença limitante e vi, nossa, eu tinha muitas coisas. Aí eu pensei, não, preciso limpar tudo. Preciso fazer uma faxina. Eu falo pra vocês, né? Faxina astral, né? Faxina Eu tenho que fazer astral. uma faxina astral e vou fazer. Daí eu comecei a limpar. Meu pensamento começou a mudar, comecei a trabalhar isso. Usando inclusive o Ho'oponopono. Sim, que é uma oração que, na verdade, várias pessoas fazem, né? É super manjada por aí e o pessoal não sabe ainda a força que tem, né? É muito Sim. forte, uma técnica havaiana, se não me Diz engano. aí como é que é a frase mesmo do Ho Oponopono, que ela é super conhecida, mas as pessoas não sabem que o nome é Ho Oponopono. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Sim. E é bem poderoso. Uhum. É bem Exato. forte. Tem gente que, não, mas essas frases, não, mas mexe muito com a energia. Já vão pegando as dicas aí pra fazer uma limpezinha astral, Ho Oponopono. Vão Mexe praticando. muito com a vibração, né? E aí eu pensei, eu quero trabalhar com isso aqui. Daí eu vi que a radiestesia tinha um lado, que nem tu falou, meio científico, né? Não é aceito, tá? Não é científico, tá? Entre aspas, né? Mas eu que trabalho com isso e outros radiestesistas, eles sabem que não é bem assim, né? A gente não consegue provar isso ainda. Mas uma hora a ciência vai acabar... Cedendo. né? Até Vai porque acabar as pessoas- entendendo melhor, ou Sim. explicando pra nós também, né? Exato. Cientificamente, não. É. Então, eu fazendo aquela leitura, eu pensei, como é que eu posso me melhorar para largar o meu emprego e viver disso? Aí que eu comecei a eu tinha um caderninho e botava assim, eu preciso aprender isso aqui, preciso fazer isso aqui. E eu ia todo dia pendulando.
Tá, pra cá, Cara, pra lá. isso é muito louco, né? Porque, na verdade, isso é muito um padrão de empreendedor e por mais que seja dentro da espiritualidade, é muito louco ver o teu foco para se tornar empreendedor, né? E a gente sempre fala esse negócio, às vezes as pessoas falam, ai, foi do nada que eu virei empreendedor. Claro que não, sabe? O cara tava se preparando todos os dias para saber o que faltava e pautando e todos os dias tomando decisão. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Preciso pensar melhor nisso, preciso ser melhor nisso e isso é incrível também. É um treinamento, né? Tudo a gente tem que treinar um pouco, ou pelo menos ter uma base, né? Eu escuto muito também os podcasts e também escuto outros empresários, né? Falando Sim. e tal. E todos que tiveram sucesso, tiveram que conquistar aquele sucesso. Então, hoje em dia, que a gente fala que é muito fácil. A gente vai pra internet e ganha dinheiro na internet. Então, para alguns, eu acredito que seja, tá? Sim. Porque assim, como eu tenho a espiritualidade, eu sei como é que funciona quando sim. um espírito reencarna aqui. Tem uns que já vêm com um processo, e daí pra eles é Definido. fácil. Uhum. Então, pra mim é super fácil. Eu li um livro, vi uns vídeos no YouTube e comecei a vender na internet e fiquei rico. Muitos eu vi assim e eu pensei, pô, em 3, 4 meses o cara ficou... Mas assim, a gente também não pode achar que é só, que é o único jeito que é fácil pra todo mundo, porque a gente se frustra daí. Então, eu na época, eu lembro assim, ó, pra muitos é fácil. Tá, pra mim como é? Eu parei de me comparar. Eu parei de... Primeiro que o meu trabalho é muito ímpar, né? Então não tinha muito comparação, porque na minha época os terapeutas todos, ninguém queria cobrar, ninguém cobrava, era uma crença limitante generalizada. Entendeu? Hoje não. Hoje isso melhorou muito. Então era difícil achar alguém, entendeu? Ah, eu vou lá numa benzedeira. Sim. Sim. Aí Tinha nunca, o que tu tiver, tu me dá. Sabe aquela Aham. coisa? Assim, Ainda existe isso, né? Porque Sim, tem, sim. tem Aí a uma pessoa às vezes é frase, muito né? humilde, às vezes, pô, eu acho que ela poderia, né, melhorar um pouco de vida, eu acho que é o equilíbrio. E nesse processo da CLT eu pensei assim, tá, eu só vou sair se eu puder ter uma prosperidade material. Porque senão também eu vou arriscar. E por que eu vou arriscar? Eu me perguntava isso. Porque esse é o meu propósito de vida. Sim. Esse trabalho é meu propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? É isso que eu acho que talvez o empreendedor tenha que pensar. Ah, qualquer coisa que me dê dinheiro. Cara, não vai para esse lado. Eu não iria, tá? Para esse lado. O que tu gosta de fazer? Eu sei que parece até bobo, né? Não, O que tu ama fazer? eu acho que não, assim, acho que na verdade a gente tá perdido numa geração também que tem muito excesso a informações e informações muito superficiais, assim, então tem muitas coisas que fazem sentido na internet, mas não tem um embasamento, sabe? E muita gente fala esse negócio de propósito de vida e tal, e acabou se tornando algo muito clichê, mas ele é muito sério. E também tem muito isso, assim, de estar fazendo aquilo que tu ama, né? Antes de pensar em dinheiro. Isso te conecta realmente ao teu propósito, porque tá conectado a ti mesmo, né? Então, eu acho muito... Óbvio, né? Tô muitos anos me tratando contigo pra falar isso. Mas eu acho muito, muito louco essa história de confiar em si mesmo, assim. De estar tão conectado a si mesmo que tu sabe que o caminho que tu tá é onde tu deveria estar. Exato. Então, tu acaba esquecendo dessa parte de dinheiro, tu sabe onde tu quer chegar. E aquilo te move todos os dias, né? Acho que isso é muito a ver com propósito. O meu propósito de vida, eu tenho muito claro aonde eu quero chegar. E como eu vou chegar, eu vou normalmente indo, mas eu nunca saio do meu caminho de estar conectada totalmente a mim. Então, eu sinto muito isso, assim, que as pessoas às vezes falam, meu propósito é ganhar dinheiro. Não é. Já aviso antes, não é. Mas... Todo mundo quer, né? Mas o propósito, o foco não é esse, né? Exato, exato. E esse negócio de não cobrar, né? Cara, se a gente for parar pra pensar, tu tá ajudando pessoas, né? Como ajudar pessoas não poderia ser algo rentável, né? Tantas profissões hoje em dia e tem tanto... E isso é uma coisa que eu queria te perguntar também. Como é lidar com as pessoas talvez achando isso um pouco de charlatanismo, assim, sabe? Ah, tem. Mas esses não viram meus clientes, né? Sim. Esses nem vão. Às vezes alguns vão e ficam um pouco assustados e não voltam. Porque às vezes é um pouco invasivo tu saber da vida da outra pessoa sem eu conhecer essa pessoa. Sim. É estranho, tá? Eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu vejo, nossa, é estranho. Às vezes tem pessoas que eu tenho que cuidar o que eu vou falar. Tipo, tem pessoas que eu atendo que não acreditam em nada. Elas sentam na minha frente e dizem, eu não acredito em nada, mas me falaram sobre ti e fiquei interessado. Deu? Legal, foi sincero, né? Pô, não acredito em nada, então tá. No que tu não acredita e tal? Daí eu vou batendo um papo, eu acho muito legal. Eu gosto, né, pelo menos, né? Não sei se os outros orientadores ou terapeutas vão gostar disso, mas eu gosto, tendo muita gente que acaba virando meu cliente, e no começo não acreditando em nada, né?
e vem sendo construído. Por que eu falo isso? Porque assim, ó, eu sou muito racional. Então eu também sou uma coisa meio fora da curva, entende? Então eu sempre, nas casas espíritas, muitos diziam que eu não acreditava em nada, né? Eu falei, não, eu quero acreditar tendo... Provas, né? Eu quero... provas entre aspas, né? Sim, mas porque tem é a que minha estar dentro mediunidade. de alguma lógica, né? Eu queria... O espiritismo tem isso, e eu acho que tem várias filosofias também tem uma coisa... Isso aqui faz sentido. Muitas fazem sentido, só que para alguns não é aquela lógica ali, não é aquele sentido ali. Então o que eu buscava? Eu buscava para mim, para mim isso aqui, é verdade para mim. Eu não ficava pensando assim, para todos nós. Sim, não, eu buscava para mim. Uhum. Então assim, para mim isso aqui é real. Agora me provou que é real as minhas provas, né? Tem gente que quer ver alguma coisa, enxergar, mas as provas eram um pouco diferentes. Eram as experiências. Então, por exemplo, se eu pendulo, e eu traço um planejamento, e nada daquilo acontece como eu pendulei, eu falei, não, tá errado. Eu só tô aqui agora porque tudo que eu pendulo Dá certo. me trouxe aqui, entendeu? Entende? Então, assim, eu me provei. Seria mais ou menos isso, né? Eu Sim, provei pra mim que... É quase como se tu fosse o teu próprio case de sucesso, né? É quase não, né? Hoje em dia, pra mim, eu acompanhei toda a trajetória também de mudança, de saída do jornalismo pra agora, que tu virou orientador e tem a agenda tão lotada que nem me atende às vezes. Mas eu consigo ver que tu foi a própria prova, assim, né? Poxa, eu acho que eu já te indiquei pra muita gente, inclusive muita gente aqui do nosso meio. A Lu, né? mas tem muita gente, tem a Pri do Refúgio, tem a Alexia também, que é da nossa consultoria da 400, tem muita gente ao nosso meio que acabou indo em ti e é muito fã, assim, do trabalho, né? Porque assim, ó, eu sempre coloco, eu sempre falo assim da razão, né? Poxa, isso aí faz sentido pra ti? Faz sentido. Não faz. Não, então vamos por aí. Vamos pro que faz sentido pra ti. Né? Eu gosto de trabalhar assim porque eu trabalho assim pra mim também. Então assim, quando eu atendo uma pessoa, é como se eu estivesse me atendendo. Como que eu quero atender essa pessoa? Se fosse alguém me atendendo, o que eu faria? Por isso que meu trabalho, às vezes, se tornou um pouco complexo com relação a ser empresário. Porque o que eu queria era muito complexo. Eu achei que eu não ia ter cliente. Porque eu queria fazer um negócio de planejamento de vida. Eu queria, sabe? Eu não queria aquela coisa, olha, daqui 2 meses vai acontecer tal coisa. Sim. Eu não queria ser um vidente, entendeu? Sim. Não era essa a ideia, não, que eu não tenho, né? Sim. Eu tenho, né? Sim. Mas assim, não era a minha ideia de, eu vou lá no Vinícius porque eu preciso que ele veja futuro. Sim. Não era isso que eu queria. Eu quero fazer com que a pessoa se desenvolva como ser humano, espiritualmente, profissionalmente. Por isso que eu falo da radiestesia, porque na radiestesia eu comecei a escolher até o carro que eu ia comprar. Sim. Não, o carro tem energia. Por que eu vou ignorar a matéria? Pô, a gente tá cercado de matéria aqui. A gente só tá conversando porque tem o microfone, porque tem essa mesa, entende? Sim. Então assim, isso é relevante. Então eu comecei a tornar a vida material relevante para mim. E mudou minha vida. Então para meus clientes eu digo assim, Vinícius, eu tô com vergonha aqui que eu vim aqui com problema de dinheiro. Eu falei, como assim? Por quê? Não, porque é coisa espiritual, né? Eu falei, não. Tu tá com problema de dinheiro, vamos sentar aqui e vamos resolver. Dinheiro é energia, entendeu? Então tudo é energia. Então é assim que eu vejo. Para mim tudo é espiritual. Por isso que a gente falou da experiência, né? O espírito é na experiência da carne. Então tudo é espiritual. Se tudo é espiritual, o que eu não posso fazer? O que dá para fazer? Entendeu? Sim. Mas tudo baseado no propósito de vida. Que eu acho que isso é o mais difícil para um empresário. Porque às vezes a pessoa quer ser empresária e ela não sabe o quê. Eu tenho clientes assim, tenho amigos assim, que, cara, eu quero investir. O que eu vou fazer? Então, o que tu gosta? Não sei. É muito difícil. Sim. Isso é muito difícil. Então eu penso assim, poxa, isso é uma... mas como é que tu pode me ajudar a eu te ajudar, né? Sim. Entendeu? Pelo menos Me me diz lista qualquer umas coisa. coisas que tu gosta. Né? Então eu fico caçando ali, como é que eu posso direcionar? Por isso que eu falo orientação. Porque eu fiz isso comigo. Eu comecei a me orientar profissionalmente, na vida amorosa, da profissional, financeira, tudo. Porque a vida financeira vai te ajudar no teu casamento. A vida financeira vai te ajudar na tua espiritualidade também. Exato. Pô, tu quer viajar, quer conhecer um lugar espiritual, quer ir pra Tailândia lá. Cara, tem que ter dinheiro, né? Sim. Entendeu? Exato. Sim, Então, assim, a gente não pode fingir que isso não é importante, né? Então, por isso que eu botei lá, inclusive as minhas redes sociais, sempre tem o holístico junto. Porque o holístico é o ver o todo da pessoa. É ver tudo. Qual é o teu problema? O problema é esse. Tá. Então vamos levar isso aqui é importante. Sim, então, isso aqui, eu acho que para os empresários, ou para as pessoas que querem ser empresários, né? Que querem ser empresárias,
talvez seja interessante elas descobrirem o que elas gostam para saber o que elas vão fazer com o que elas gostam. Não que isso seja... não pensar em dinheiro primeiro. Tá? Eu tava pensando antes de vir para cá em relação a isso, né? Sim. De não... Deixa o dinheiro em segundo plano. Porque senão tu vai pensar em alguma coisa que vai dar dinheiro. Daí tu pode até ganhar dinheiro, mas talvez seja infeliz. Eu atendo gente que tá rica e tá infeliz. Sim. Que para muitos que não tão ricos, não acho estranho isso, né? Como assim que ele tá infeliz? Não é possível. Mas é. Então, se aquela pessoa procurar descobrir o que ela gosta, a partir dali ela pode montar um negócio. Tá? Eu oriento alguns clientes assim. Então a gente vai descobrindo. Eu gosto disso. Tem coisas que eu acabo vendo na TV, ou lendo, e digo, não, isso aqui é para aquele cliente lá. É verdade. O Vinícius ele me manda 25 estilos de festas e bares que a gente tem que montar. Não, e a própria radiestesia é uma baita mão na roda, né? Às vezes tu tem várias opções, tu tá inseguro com o negócio, que caminho devo seguir? Então, quais são os melhores caminhos? Qual tem mais chance de dar certo, né? É a probabilidade. Tem uma probabilidade de acordo com a tua energia. E às vezes, assim, às vezes é do momento. Então tem coisas que a gente trabalha na questão no presente. Então tu é um empresário e aí tu tem um sucesso durante um ano. Aí, no segundo, terceiro mês, chegou pra mim, Vinícius, e começou o negócio, tá afundando. Falei, não, calma. O que tá acontecendo? É uma fase do teu negócio. Será que tu tem que trocar de negócio? Será que tu... Vamos ver o que tá acontecendo aqui. E às vezes, não tem nada a ver com o trabalho da pessoa. A gente tem uma economia, né? Sim, é como o real ainda está acontecendo. A gente tem vários fatores que são complexos. Então, assim, eu já descobri uma vez, num cliente meu, que o problema da empresa dele era o casamento dele. Ele disse, não, mas ela não interfere em nada, minha esposa não interfere em nada. Eu olhava, não, cara, mas tem alguma coisa aqui que a energia está interferindo. Daí eu fui atrás e a gente descobriu o que era. Ela interferia na empresa. Ela dizia, não faz isso, não faz isso. Ela ficava dizendo, não faz isso, não faz aquilo. Só que não era a área dela. Daí, às vezes, de repente ela tem razão. Sim, acabava seguindo você. Ele seguia e começou a dar um monte de problema. Daí eu falei, cara, olha só, pensa bem antes. Ou pergunta para alguém que é da área, por exemplo, porque às vezes a gente é empresário, a gente não sabe. Mas, então, por exemplo, se eu tenho uma dúvida, eu pergunto pra gente que não é da minha área. Daí eu, peraí, tá, mas essa pessoa pode estar errada, mas pode estar certa. Entendeu? Nesse caso, a pessoa podia estar certa, né? Ela podia estar, mas não estava. Tá, então eu vou perguntar pra uma pessoa que é da minha área. A pessoa diz outra coisa. Eu, não, pera um pouquinho então. Daí eu vou lá, pai, mãe, é maravilhoso. Pergunta para todas as pessoas ao redor, cada um vai dizer um negócio. Aí tu diz, é como se na tua mente dissesse, tá, é por aqui que eu tenho que ir. Entendeu? Não tem certo ou errado, é por aqui que eu acho melhor eu seguir. Então eu acho que isso é complexo, porque a gente sempre acha que num case de sucesso a gente não vai ter queda. Eu tive queda. E é exatamente sobre isso que queremos saber. Tive. Pô, cara. É que tá, tu tem uma vantagem entre nós. Mas esses dias eu pensei nisso, eu falei, poxa, eu tenho uma vantagem. Então, quando meus clientes vão lá, eu penso assim, tá, como é que eu posso passar essa vantagem pra ele, né? Eu tenho que passar pra vida dele essa vantagem. E às vezes lá em cima eles meio que me... Sim. Não pode. Tá, e agora, voltando um pouquinho na história, vamos contar como era o Vinícius na escola. Na verdade, Lu, a gente pulou um passo muito importante, que é dar uma coisa pro nosso convidado. Uma lembrança. Adoro o presente. Uma lembrança importantíssima. Adoro Era isso que presente. falou, eu já tava ficando chateada, né? Chega que nem Eu tava. É verdade. Tem que abrir agora? Claro, e faz cara de feliz. Não, eu já tô feliz já. Gostar, tu pode mentir. Eu já adorei. Um beijo, Sock. Muito obrigada por estar parceiro. sempre do nosso lado aqui. Olha. Ih, peraí, não abri direito. Deixa eu abrir melhor. Eu tenho que abrir aqui, não, Vinícius. Leva essa cola pra casa. Adivinha, Vinícius. Coloca a mão de eu não trouxe pêndulo. Adivinha, muito bom. É o que eu mais gosto. Gente, quem não sabe, o Vinícius é viciado em café. Muito obrigado. E tem teu nomezinho. Gente, o Vinícius tá sem óculos, então ele não tá enxergando nada. Tem meu nome? Tem. Olha, adorei. Ai, que lindo Mostra isso. pra aquela câmera ali, né? É. Adorei, muito obrigado. E agora, já dando segmento aqui, queria muito saber quem era Vinícius na escola. Quero saber filho de quem, Dá pra pular morou aonde, nasceu aonde. Conta tudo pra nós. Olha, até a quarta série eu ia muito bem.
E tu é daqui de Porto Alegre? De Porto Alegre. De Porto Tá, Alegre. e teus pais também são daqui. Meus pais são daqui. O meu pai era de Pareci, quer dizer, o meu avô era de Pareci, veio pra Canoas. Meu pai nasceu em Canoas. Isso, meu pai nasceu em Canoas, minha mãe em Porto Alegre. E aí eu nasci em Porto Alegre. Eu tenho uma irmã, inclusive estudou no mesmo colégio que eu, até. E até a 4ª, 5ª série eu ia muito bem. Minha mãe é pedagoga, né, professora. Ai, que legal. E eu fui pra 1ª série já sabendo escrever, já sim, ler, né? adorava. Pra ela, tu era uma experiência também dentro de casa. Eu adorava, comecei a ler cedo e tal. E quando eu descobri a música, é que tudo mudou. Então na 6ª série ali, eu já comecei a ter dificuldade em matemática, né? Eu já descobri que as exatas não era a minha praia. Mas eu já tinha uma noção, né? E ali eu tive muita dificuldade. E aí, descobrindo isso, junto com a minha dificuldade de matemática, eu vi que eu queria só estudar o que eu queria estudar. Ai, que maravilha. É ótimo. Uma E eu criança tenho de esse 10 problema anos. até hoje. Que tudo também. Eu tenho sério problema. Mas sabe que isso é um padrão, assim, o pessoal né, que é empreendedor tem uma coisa de não ir bem na escola. Olha, nossa, eu era... Não, eu não vou ler isso aqui. Dava um livro pra eu ler, minha mãe enlouquecia comigo, eu não lia. E a Eu não mãe- quero ler isso e a mãe aqui. professora? Porque eu não gosto disso aqui. É a mãe E professora. ele... Que tudo. Então, até eu descobrir que eu gostava de ler, eu demorei, fui na espiritualidade. Quando eu peguei um livro e eu vi, não, mas isso aqui é legal. Isso eu gosto de ler. Até então minha mãe estava preocupada, que eu não lia nada. E daí quando eu peguei um livro, eu falei, não, mas isso aqui eu gosto. E eu não parei mais de ler, eu sou uma máquina de leitura. E Eu leio muito. e a música, ela vai aliada E a a música foi tudo... Ah, a tá. música foi assim... E é tudo ao mesmo tempo. Eu queria, lá pros 10, 11 anos de idade, eu pedi um piano pra minha mãe, né? Criança, Olha, coitada, peguei não minha sei. mãe e disse que não tinha como comprar um piano, né? Pedido Tadinha. um pouquinho ousado. Mãe, desculpa. E eu achava lindo, eu queria um piano e tal. Daí ela chegou com um violão, né? Trouxe um violão e eu olhei aquilo, assim, tá, legal, mãe, obrigado. Eu sempre fui, Sim, foi. né, obrigado e tal. Mas aí eu peguei o violão e deixei de lado, assim, porque eu com piano, eu queria o piano. Daí ela tentou, ainda me deu um órgão. Meu pai e minha mãe me deram um órgão. Não sei o que O órgão faz um barulho diferente, é tipo um sintetizador. Ai, não é um Anne, teclado. por favor, bota aqui o que é um Nem órgão. é tipo pra um mim sintetizador, na é verdade. um órgão só. É como se aquele som de piano de igreja, tá? É um barulho diferente. E pequenininho assim, deu, eu olhei assim, não, mas eu quero um piano. E fica aquilo na cabeça, né? Mas eu deixei eles, eu entendi que eles não tinham como comprar e tal, né? Aí, no colégio, um amigo meu falou, Vinícius, eu tô aprendendo a tocar bateria. Tu não quer... Vamos montar uma banda. Ai, sempre tem Aí isso, eu né? falei, cara, eu não sei tocar nada. Eu queria tocar um piano, mas eu também não sei, porque eu não tenho um piano. Daí ele, não, mas tu não tem um violão em casa? Eu sei que tu tem um violão. Eu falei, tenho, mas eu não sei nem o que eu faço. Eu não sei como Sim. Ele, aprende. E eu tô aprendendo bateria agora, eu comecei agora. E aí tu aprende e a gente já monta uma banda. Tá. Bem assim. Ai, que loucura, não tinha internet aquilo, né? E teve que ser na Não, aula revistinha. mesmo? Revista, Não, aprendi gente. aprendi sozinho. Revista? Revistinha, ia na banca, comprava um tio Tem meu. isso, hoje em dia a gente nem sabe se tem O irmão da bandeira. minha mãe, padrinho, que faleceu faz pouco tempo, Sim. ele ia na minha casa e dizia, aqui, ó. Ele tocava. Uhum. Ele aprendeu sozinho também. Então ele me dava um macetezinho de vez em quando. Ele era meu professor, mais ou Aham. menos, né? Sim. Ele ia me visitar e dizia, faz isso aqui. Eu ficava um mês repetindo assim. Olha, aprender violão. É difícil, Nossa, né? A Pan tá há anos. Mas quanto mais jovem, melhor. Beijo, Vai Pan. só piorando depois. É mais Sim, difícil, entendeu? Então eu aprendi, de tarde, ao invés de dormir, eu ficava tocando violão. Coitada da minha irmã. Sim, Minha devia mãe, te odiar. minha mãe dizia, meu Deus, A tua aquela mãe época era era horrível. Ela dizia 1000 vezes, às vezes, as notas. Tua mãe é arrependidíssima, inclusive. Por que eu dei esse negócio pra esse cara? Como é que ele descobriu que eu disse de cara? Aí eu me apaixonei pelo violão. E aí a gente começou a montar a banda. E aí foi indo, aí foi entrando outra pessoa, foi entrando... E eu fiquei 2, 3 anos achando que eu tocava, mas não tocava nada, né? Mas eu sabia fazer alguma coisa ali e tal. Aí eu conheci músicos mesmo. Daí que a gente montou uma banda ali. Isso era com que idade? Eu tava com 17, 16. Tá, e nisso tu te formou no colégio igual, tipo... E eu fiz engenharia. Me formei em engenharia. Tá, tu se Quer dizer, formou no colégio. formei não. Eu terminei o 2º grau e tá. entrei no vestibular e fiz engenharia. Tá, mas por que tu fez engenharia? Porque eu achava legal, eu queria fazer robótica. Meu Até Deus. hoje eu gosto de tecnologia, adoro. Tá. Eu gosto muito.
Só que eu trabalho com outro tipo de tecnologia, né? Espiritual, que é um pouco diferente. Mas tem bastante, tá? E aí eu entrei, fiz 2 anos de engenharia e, nossa, matemática, eu vi, cara... Não, mas eu ainda que... insisti, né? É isso que eu ia falar. Eu ainda insisti, mas Deus já tinha te dado o sinal, né? Falando espiritualidade. olha, não vai. Aí eu, poxa, mas eu achava tão bonito, até hoje eu acho, né? Muito bonito a engenharia. E eu pensei, quer saber, eu vou fazer humanas, então. Daí eu peguei um livrinho que tinha da PUC. Guia de carreiras. Um dia, eu da PUC fiquei assim, ó. Fui lá pra parte só de humanas. E fiquei, não, isso aqui acho que não. Aí, comunicação, acho que tem a ver comigo. A música, eu gosto de falar lá e tal, vou fazer. Aí, jornalismo. E eu escolhi jornalismo porque tinha piso salarial. Da publicidade. Eu pensei, publicidade eu acho muito legal. E eu pensei, tá, mas não tem um piso, né, salarial. E eu falei, não, vou jornalismo, tem piso. Se eu pegar um emprego, eu tenho que ganhar no mínimo isso tanto. Aí eu entrei Coitado. na primeira semana, me apaixonei. Nossos colegas, a faculdade, tanto Tudo que se aí dedicou. aí me formei em jornalismo. E trabalhei muito tempo, gosto muito. Como é que foi? Tu saiu direto, ficou empregado ou não? Saiu de jornalismo? Não, eu fazia um estágio. Eu acho que eu fiquei uns 3, 4 anos fazendo estágio. Fiquei bastante tempo no estágio, aprendendo. Só que eu trabalhava, tinha jornalismo, mas também tinha muita publicidade, muita criatividade. Então, assim, eu sempre fiquei envolvido com criatividade. E eu sempre gostei, né? E tanto que na música eu também compus, também gravei um CD. Então, eu tô sempre escrevendo, gosto de escrever. E me dediquei, não, eu vou pro profissional no jornalismo, porque é isso que tá me dando sustento e tal. Demorei um tempo para conseguir um emprego legal, porque eu ainda tentei a música, né? E a música eu mais gastava dinheiro do que... Não tinha retorno. Hoje eu entendo por quê, né? Sim. A espiritualidade dizia, não pode dar certo. Se der certo, tu vai sair do caminho. Sim. E aí eu não aceitava aquilo, né? Eu ficava, nossa, eu brigava, não gostava. Aí eu resolvi aceitar, né? Eu sabia que tinha, mas eu não... Sabe quando tu não... Sim. Então, se você, empresário, está agora pensando, eu queria, sei lá, vender tal coisa, mas eu não queria, aceita. Aceita teu coração. Teu coração está dizendo assim, eu quero vender tal coisa, eu quero trabalhar com isso, que vai dar certo. Entendeu? É sucesso. Então, o sucesso, ele é baseado naquilo que tu gosta de fazer. Qual é a pergunta que eu faço? Porque tu vai me perguntar isso daqui a um pouco. Tá. Tô prevendo o futuro, já não. Treinar o cara do nada. Qual é a pergunta? O Mas que eu pouco já faria depois da morte? Caramba, Vinícius. Eu trabalharia com o Nossa, quê? que pergunta. Com que eu trabalharia depois que eu saísse do meu corpo, tá? Então, nossa, não faria isso aqui. Aí, quer ver como é muito fácil? E que eu vou continuar trabalhando. Eu faria o que eu faço. Sim. Então, eu tô no meu trabalho certo, entendeu? Eu continuaria fazendo o que eu faço. Sim. Todo mundo fala, e aposentadoria? Se eu fosse me aposentar, eu acho que eu tenho não sei o que acontece comigo, não quero me aposentar. Sim. Porque eu gosto do que eu faço. Então eu quero morrer e continuar fazendo, entendeu? Claro que na minha crença eu sei que eu vou continuar o meu fazendo, trabalho. literalmente. Então eu penso, o que tu faria depois? Sim. Se realmente... A maioria não sabe responder. Então assim, eu vou pegar agora e vou te dar 20 bilhões de dólares. Tu não precisa mais trabalhar o resto da vida. Só que tu tem que fazer alguma coisa. O que tu faria? Exato. Então eu vou botando a pessoa no... Ela quer ser empresária, então... Vai te colocando num canto assim, o que tu faria? Eu não faria nada, eu ficaria gastando esse dinheiro. Eu falei, não, então... De repente não é o teu lance é ficar rico e não trabalhar. Entendeu? Tem gente que diz isso, meu objetivo é não trabalhar. Nossa, eu não consigo Já me parar de disseram lembrar do Feijão agora. O Feijão sempre fala, no dia que eu for rico, eu nunca mais trabalho. O Feijão sempre fala isso. Beijo, Feijão. Mas assim, tem gente que talvez entre em depressão, né? Exato. Não, a gente sempre diz isso aqui no escritório, né? Que as pessoas falam, nossa, vocês são viciados em trabalho, Lu, é exatamente como eu, não dorme. Né? As pessoas ficam, não sei. Cara, a gente ama o que a gente faz. E é por isso que a gente tá fazendo. É cansativo também, né? Exato. Mas é muito... Eu acho que cansativo é quase... A vida, ela é cansativa. Viver, né? Viver é cansativo. Viver é cansativo. E tu pode escolher o jeito cansado que tu quer viver. Claro. Eu acho que viver fazendo o que eu amo é o que me motiva a estar acordando todos os dias ainda, sabe? Isso então, eu imagino, que loucura seria uma feijoada após a morte. Mas, não pensa que não tem. Ai, meu Deus. Até eu vou te indicar os livros. Não quero Porque chegar lá, morto já não tem, come, né? espero que não Por que vai comer feijoada? Tem várias histórias lá. Ai, seguindo aqui já... Até eu me perdi aqui. Não, tu ia contar como foi teu CLT. Até hoje, tu sabia que eu não sei que tu trabalhava antes. Com educação, eu trabalhava com educação à distância eu trabalhava.
Não Eu sabia comecei no meu estágio trabalhando em educação à distância, que era uma coisa muito nova. Então eu trabalhei numa empresa... disso. Mas isso foi há anos, né? Atrás. Quer que eu diga? Sim, mas eu... 27. Eu já nem sei mais. 20, mais de 20 talvez. Que eu comecei a fazer o estágio, foi na educação à distância. Claro, eu tive emprego antes, quando eu era mais jovem, trabalhei digitando, não tinha nem Windows, já recém tinha inventado o Windows e tal. Sim. Então assim, mas no estágio, na educação, no jornalismo, eu comecei a fazer um estágio que era educação à distância. Daí eu saí dali, fui pra outra empresa de educação à distância. Aí eu saí pra outra empresa. Então eu trabalhei na TV também, isso que eu acho que eu trabalhei na lembro. Ubra TV, só que também eu tava no grupo do pessoal da educação à distância, então eu gravava matérias para os cursos, para as videoaulas. Então eu apresentava as videoaulas. Então eu fazia as gravações e tal, com teleprompter, tudo, dentro do estúdio. Né? Adorava fazer isso, adorava. Gosto muito. Então eu acabei indo para um lado do jornalismo, mas o conteúdo era educativo. Que eu preferi, porque assim, eu trabalhei já numa rádio. É isso que eu me lembro. E eu trabalhei na rádio, só que assim, era todo dia, eu só falava de quantas pessoas morriam Sim. nas estradas e tal. E eu não aguentei um mês, me demiti. Não aguentei. Cheguei e falei, olha, não tá legal isso aqui, não é legal, não é pra mim, entendeu? E aí eu lembro que meu chefe ainda, o cara muito legal, ele disse assim, Vinícius, tem certeza? É uma ótima oportunidade pro jornalista. Eu falei, mas eu gosto de jornalismo, mas não é isso. Eu não quero trabalhar com isso. E como eu já tinha trabalhado com educação, eu pensei, vou tentar voltar. Vou tentar... Sim. E aí consegui um bico lá e tal, mas até conseguir um emprego mesmo, demorou um pouquinho. Demorou uns 8 anos, assim. Até eu conseguir um emprego legal. Aí eu fiquei... 8 anos só fazendo bicos de fiquei naquela ali, jornalismo. fazendo estágio e não sei o quê, entrando ali. E eu Que entrava no loucura. lugar. E eu era assim, ó, eu não gostava, eu ia embora. Que loucura. Então eu tive uma experiência de dizer, não vou ficar aqui. Não é isso aqui pra mim. Daí hoje eu penso assim, nossa, eu poderia ter ficado mais um pouco, né? Poderia ter conseguido um pouco mais de experiência, talvez. Hoje, de repente, eu usaria... Hoje eu uso toda a minha experiência, né? Do CLT. Eu tendo um monte de gente CLT, eu já sei o que eu vou dizer. Já sei minha empresa é assim. Não precisa dizer, eu já sei. Já sei como é que funciona, entendeu? Eu tenho uma experiência disso. E isso me ajuda muito no meu trabalho. Então, no início, a gente reclamava... Eu me lembro que eu reclamava, nossa, eu podia estar trabalhando com espiritualidade desde agora. Mas, poxa, eu não teria toda essa cancha, né? Eu não teria... E eu pensei, não, tá certo. Foi no momento certo, foi bom e tal. Porque eu adquiri uma experiência muito legal. E eu não fui embora porque eu não gostava do que eu fazia. E isso é o que eu mais... Só que eu gosto mais do que eu faço, entendeu? Sim. Entendeu? Então eu não fui embora assim, não aguento mais. Sim. Então e eu como é que saí foi porque- o dia, assim? Poxa, 25 Nossa. anos trabalhando na mesma coisa. Como é que é o dia que tu acorda e fala, tá, eu hoje? Como é que é essa preparação? Faz uns 3, 4 anos, eu acho, não faz muito tempo. Não faz Eu mesmo. larguei. E, olha, primeiro que eu tava me preparando já trabalhando os 2 turnos normal e de noite Exato. atendendo, tanto que eu te atendia de noite, né, lembra? Então eu trabalhava de noite, 3 turnos, né? Então chegou uma hora, 2 anos eu fiquei fazendo isso, 3 anos, não, mais. Não, e isso é muito bom de Mais, falar mais aqui, né? tempo. Que todo mundo que vem, que empreende, que tem sucesso também, tem uma taxa de sacrifício no meio. E a gente tem muito, e eu repito isso porque eu sei que a nossa geração não consegue entender sobre taxa de sacrifício, sobre estar trabalhando 3 turnos ou talvez ficar 2 noites sem dormir. As pessoas querem muito, não, eu entro às 7 da manhã e eu saio às 6 e tá bom, é isso. Imediatismo, né? Mas eu quero ser sucesso, se não for essa empresa não me pagar o que eu quero, eu vou embora. E eu fico pensando que, cara, é impossível conseguir chegar em algum lugar sem tu fazer algo diferente do que todas as outras pessoas fazem. Então, com certeza, acho que uma das regras é estar alinhado consigo mesmo e também ser diferente. Faça o que ninguém faz, sabe? Esteja mais cedo, fica mais tarde, sabe? Se dedica, entrega coisas que não existem para aquela função, ajuda o colega, esteja disponível. E muito isso que o Vinícius falou também de experiência, né? Eu acabei entrando aqui na como financeiro. Hoje em dia eu já estou me deslocando de cargo, mas eu acho que eu aprendi tudo sobre todas as funções aqui dentro. Porque eu sabia que se não fosse aqui o meu lugar, quando eu achasse meu lugar, tudo isso ia servir para mim de apoio. Então eu aprendi, e os meninos dão muita risada de mim, porque durante a pandemia eu fiz muitos cursos. Então eu fiz curso de direção de arte, coisa que eu sou péssima, Acho mas muito eu legal. fiz. Muito Eu legal. fiz coisa de social media. Eu fui pra nossa contabilidade, que é terceirizada, e aprendi a fazer contabilidade, tipo, de folha de pagamento, que era uma coisa que eu não sabia, porque eu sou formada em economia, né? Que todo mundo confunde. Então, assim, eu desenvolvi todas as habilidades que eu consegui
porque eu sabia que isso ia me servir de apoio em algum momento, né? Hoje em dia ela me serve muito aqui dentro. Mas eu sei que se eu saísse lá fora pro mundo, em qualquer, mesmo que não fosse na mesma área, ainda assim ia me Claro. servir de apoio e sustentabilidade, assim. Experiência. Exato. Então, como é bom aproveitar todas as fases da vida, e a gente tá vendo aqui uma pessoa que também faz essa taxa de sacrifício pra sair aí e virar empreendedor, né? Fazendo 3 turnos. Eu também tinha um sonho, né? É. Um sonho de não acordar mais cedo. Eu não gosto. Então, assim, eu tô sendo contra agora os empresários. Não, tem que acordar sim. Tem uns que querem acordar 6 da manhã, né? Tem alguns que... E pra eles Sim. funciona muito bem. Olha, tem uns que... Eu penso assim, nossa, eu queria ser assim e tal, mas eu adoro dormir até tarde. Eu gosto. E eu penso, nossa, o meu sonho, quando eu for empresário, eu não vou começar a trabalhar cedo. Então, assim, eu vou dormir até às 10. Era o meu objetivo. Pode demorar 10 anos, mas eu vou conquistar esse meu sonho. Eu conquistei em 2 meses. Eu fazia a minha agenda. Não tinha ninguém. Falei, a minha agenda, eu falei, não, é o meu horário que eu atendo. Tanto que até hoje é assim, o meu horário de início é às 11 da manhã. Eu não atendo ninguém antes. Então eu tomo banho, eu Você vai feliz. acordo, devagar. Eu não queria aquela loucura mais, sabe? Então isso é uma coisa CLT, assim, que pra mim era mais difícil. Vou dizer que isso era o mais difícil, trabalhar não. Agora acordar muito cedo. Então assim, eu gosto de ficar acordado até tarde. Sim. Então às vezes eu tô 1 da manhã, eu tô pendulando, né? Sim. Porque eu tenho a minha vida pessoal também, que eu também faço meu trabalho pra mim mesmo. Eu sou Entendeu? bobo, né? Então às vezes assim, quando eu vejo, me empolgo, eu falei, vou dormir. Não, mas amanhã é só às 11. Sim, Ou às vezes eu pode. tenho atendimento de tarde, de noite. Eu prefiro atender de noite. Então agora eu poderia estar atendendo. Por quê? Porque eu acordei às 10 da manhã. Tô bem, entendeu? Porque tem muita gente que depois do expediente vai querer ser atendido. Então eu acabei... E outra, como eu atendia vocês de noite também lá, eu acabei me acostumando a atender de noite. A diferença agora é que eu durmo de manhã, né? Antes eu não dormia, né? Entendeu? E é muito difícil as pessoas terem horário de manhã, né? Pra botar no comercial. Fico pensando todas as vezes que eu fui atendida por ti, acho que eu realmente nunca fui de manhã. Agora eu tô entendendo que foi proposital. Mas na minha cabeça tinha um pouco de estratégia também, né? Porque, na verdade, todo mundo tá trabalhando já 10 da manhã. Não faz diferença. E é uma consulta longa, né? Não é rapidinho. É 1 hora e pouquinho. É que assim, ó, o que acontece? Isso eu acho que tem que colocar no planejamento. A gente não pode achar... Inclusive, eu falei com uma amiga minha sobre isso, né? A gente não pode achar que o empresário, ele vai ser tem aquele perfil. Tem vários tipos. Então, às vezes a gente escuta, não, o perfil do empresário é aquele que não vai dormir. Ele é um empresário, ele vai ter que ralar, vai ter que suar. Tá, tu vai ter que trabalhar. Cara, mas tu tem que dormir. Sim. Entendeu? Tu não vai ser... Então, assim, tem uma pessoa que vai comprar um supermercado e essa pessoa, ela vai ser um tipo de empresário que ela não vai ir no supermercado. Ela vai administrar no seu escritório, vai administrar e vai ter alguém lá pra ela. Tem empresário que não. Tem empresário que vai estar lá. Vai estar lá no caixa, entendeu? Vai estar caminhando pelo supermercado. Então, tem vários tipos. A gente tem que... Eu acho que a gente tem que pensar assim, ó, qual é o teu perfil? Porque isso também faz diferença, né? Eu pergunto isso, o meu perfil tem a ver com esse meu trabalho? Eu posso? Ah, não, o meu perfil, eu gosto, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu faço jejum intermitente, eu não como de manhã. Entendeu? Então, assim, eu não preciso acordar de manhã para comer. Então, eu tenho mais tempo ainda. Entende? Então, para mim, por exemplo, meu perfil para trabalhar de manhã, ele não é legal. Mas o perfil de uma pessoa que, por exemplo, que tem que comer de manhã, não, eu preciso tomar um café da manhã antes de trabalhar. Eu posso acordar e trabalhar, tá? Sim. Tem gente que não, vai ter que parar para comer, né? Fazer aquele negócio ali. Tá, vamos supor que são perfis diferentes. Tu tem que entender que tu tem esse perfil. Não adianta tu forçar a barra. Eu acho que às vezes tem profissões, tem empresários que... o meu sonho era fazer isso. Cara, mas... Tu tem a ver com isso? Porque às vezes a pessoa quer fazer porque tá todo mundo fazendo e deu certo. Entendeu? E eu acho isso muito perigoso, tá? Porque eu não conheço nenhuma das pessoas que eu atendo, por exemplo, que deu certo numa coisa assim, eu vou fazer isso aqui porque eu vou na onda. E mesmo se ela dura a onda meses, né? Ela dura alguns meses ali. Pode ser que não... Se não for a tua. Sim. Se for a tua, pode ser que permaneça aquele sucesso, entendeu? Então, eu acho que é um ponto importante para a pessoa que vai largar a CLT, por exemplo. Ou que está tentando, né? Às vezes a pessoa já largou a CLT, teve um problema e não conseguiu reerguer a empresa ou perdeu tudo. Tem casos que a pessoa perde tudo. No Covid, agora que teve, né? No Covid, não. Sim, a gente ficou parado aqui 2 anos, né? Sem nada. Né? Então... Imagina. Foi Poxa, complicado. Se manter é difícil. Exato. Tem gente que reformou bar, comprou pub. Tem um casal, né? De amigos da minha namorada que ela disse... Nossa, eles compraram lugar, arrumaram tudo, reformaram lugar para fazer um pub, se ele faz engenharia, não sei o quê. Mês seguinte. Fechou. Estão devendo até agora.
Sim. Entendeu? Pô, a família tá aquele sucesso. Não, em um mês de lotado o lugar. Entende? Aí tu, vai dar, é agora, e bum. A única coisa que a gente aprendeu do maior padrão, e o Gabi pode falar isso, dos empreendedores, é que todo mundo ia ficar rico em 2020, a partir de março de Nossa. 2020. E todo mundo vem aqui Eu tô falando a nessa mesma aí coisa. Exato. Por quê? Porque... O Gabi faz gravação de casamento também. E ele legal. tava com a Paramos empresa... junto. Legal. A empresa tava estourando, assim, e ele gravou. eu gravei partos. Agora eu lembrei disso. Eu fiz tanta coisa. Eu falou do casamento. Coisas aleatórias. Eu trabalhei, gravei partos. 2 anos trabalhei com isso. Durante a Gravava, faculdade. fazia vídeo dos partos. Que loucura. Que Realmente, loucura, essa- que essa- Tive essa experiência também. Nossa, eu tive... Agora eu comecei a lembrar, né? das Tá, coisas. e aí, como é que foi? E contar pra família, assim, vou largar meu CLT pra virar orientadora espiritual. Não, não Como falei. foi? Ana falou? Assim, ó. O que acontece? Eu tenho muita curiosidade pra saber como que foi Eu- isso. eu, a assim, reação ó. da tua família. Eu já tinha o esquema todo montado. Entendi. Entendeu? Sim. Pra não se preocupar, porque eu já não ia recuar mais. Então eu fui pensando. Às vezes eu largava isso, né? Falava pro meu pai, pra minha mãe, ficava meio... Dá pra sentir energia, obviamente, ainda mais eu, né? Eu Sim. sentia ali... Mas eles já entendiam que eu tinha um pé nessa técnica, entendeu? Na espiritualidade. E aí eu pensei, com um plano aqui vai funcionar. Eu acho que esse plano aqui tá legal, vai dar certo. Tem que dar, né? Eu abro assim, Senhor, Por favor. pô, quero trabalhar pra luz aqui, né? Me ajuda. Dá uma força. E eu pensei, vou contar, né? Mas daí, quando eu contei, eu já tinha marcado uma reunião. Porque assim, ó, eu não queria voltar atrás, né? Eu não queria Sim. titubear. Então eu armei todo um esquema contra mim mesmo. Sim. Que eu fui esperto ali, né? Falei, se eu tiver uma brecha, eu posso... E eu não vou desistir. Aham. Então eu aproveitei aquele dia e me fechei. Marquei reunião, já avisei meus colegas, tudo. Falei, não, tô indo, tal, já. E aí marquei essa reunião. E aí eu contei. Entendeu? Amanhã eu já... Não veio Então, mais. Por favor, Sim. né, minha mãe? Mas minha mãe já acreditava já, porque ela via que eu tinha já clientes, né? Eu tinha clientes só à noite. Então, assim, pra eu viver disso, não dava só de noite. Sim. Entendeu? Então, eu trabalhava durante o dia e à noite, e assim, comecei a melhorar de vida, mas eu não consegui me sustentar, pagar todas as minhas contas. Então, foi risco. Uhum. Foi um risco assim, mas se eu tiver atender de noite e de tarde, eu falei, não, aí... Eu não precisava nem acordar de manhã, eu não precisava nem acordar cedo, eu podia acordar meio-dia. Não, se eu conseguir o que eu tenho de noite e de tarde, eu posso pagar todas as minhas contas. Então eu botei assim, eu não precisava nem lucro, tá? Sim. Eu pensava assim, vou pagar as minhas contas, tudo que eu vou pagar aluguel, tudo que eu vou conseguir. Só que no dia da... Nossa, eu não dormi, né? Sim. a Prepare-se pra não ansiedade. dormir. Você que vai largar CLT. Prepare-se. Eu fiquei muito nervoso, né? Obviamente, né? Só que quando eu falei na reunião, eu tava tão convicto já, que eu falei, não, isso é o melhor. Eu senti uma... Claro que eu também fiz o meu... Sim. Usei as minhas técnicas também pra a energia ficar legal ali, pra eu conseguir ficar bem e tal, né? E eu me lembro que eu saí, entrei no meu carro, assim, ó, e fiquei um tempo meio parado, assim, sabe? Meio, Sim. cara, eu fiz. Sim, agora, né? Eu fiz, agora deu, né? Só que daí eu pensava, o meu chefe, a voz dele dizia assim, Vinícius, tu precisava voltar, as portas estão abertas. Sim. Eu dizia, não pensa. Não, e eu fiquei a semana inteira, Vinícius, tu precisava voltar. Sabe? Então eles foram maravilhosos, assim, foi um desligamento super bom. Mas eu fiquei aqui, não, eu não posso voltar, vou conseguir. E aí foram 2 meses bem difíceis. Os clientes não sabiam que eu atendia de dia. Eu tive que contar pra todo mundo. E eu vivia no WhatsApp. Aqui, ó, não, agora atendo de tarde. Não, agora eu tô atendendo. Ninguém no início ficou meio confuso. Porque todo mundo já tinha horário comigo de noite. Continuei atendendo de noite. Só que eu atendendo de noite não conseguia pagar minhas contas. Então, quando eu me desliguei, eu ainda recebi uma quantia que eu podia me sustentar. Eu falei, olha, eu tenho aqui 6 meses. Pra viver. E é isso. Contadinho. Contado. Isso Eu é não posso muito comprar louco. nada. É Sim. isso aqui. O primeiro mês, meu Deus. E eu saí em dezembro.
E janeiro, As pessoas o pessoal voltam pra pra praia. praia, um monte de coisa. Só tu que não, né? Tu, É. tem a tua irmã. também, Não, a gente quer tudo por aqui, né? Então, assim, daí eu tinha umas clientes ali e tal, mas era pouco. Aí, em fevereiro, eu comecei a meio que... Meu Deus, tá. E agora? Não, tem mais 4 meses, eu consigo. Aham. Eu consigo. Aí, em março, as coisas começaram a voltar. E como eu já tinha avisado todo mundo em janeiro e fevereiro que eu atendia de dia, o pessoal começou, então eu quero marcar de dia. Aí eu comecei a marcar 1, 2, 3, 4 ali. Aí, 4 meses depois, tava bombando. Tava bombando. Aí, no 4º mês, eu pensei, eu preciso ter mais clientes, né? Sim. Uhum. Eu queria sair de onde eu tava, eu queria me mudar, tudo. Eu pensei, não, agora tá na hora de começar a pensar maior. Uhum. Aí eu, tá, o que eu vou fazer? E fiquei pensando, né, o que eu podia fazer. Mas eu queria fazer algo espiritualizado, eu não queria pegar e fazer uma outra empresa, Sim. entendeu? Porque eu queria me dedicar exclusivamente para aquilo ali, eu queria ser o melhor que eu podia ser naquilo. Isso é uma coisa também que, se a gente sabe qual é o propósito de vida, tu não vai perder tempo com outras coisas. Tu vai dizer, não, vou focar aqui. E eu pensei, não, eu vou focar só nisso. E eu escutava sempre meus clientes dizendo assim, Vinícius, tu não limpa a casa. Né, a parte espiritual, obviamente, né? Não limpa a casa. E eu dizia, não, eu limpo só a pessoa. Aí, cara, 2 meses ouvindo aquilo, não limpa a casa. Aí um dia, um espírito, né? Um irmão meu, que eu não sei se é os que estão aqui, falaram, Vinícius, por que tu não limpa as casas das pessoas, cara? Faz, cara, isso. Daí eu, tá, mas é que eu não tenho essa experiência, assim, né? Eu tenho um conhecimento, mas eu nunca trabalhei diretamente com um trabalho com limpar ambientes, né? Uhum. E aí, não acredito que eu falei, vou fazer. Eu não sabia nem como fazer, vou fazer. Aí, uma semana depois, uma amiga minha me ligou. Vinícius, conheci uma terapeuta que não sei o quê, começou a falar da terapeuta e tal, começou a falar umas coisas que ela fazia, deu. Não, mas isso aí... Mas dá pra fazer isso. Daí eu comecei, nossa, eu tô aprendendo mais uma coisa nova, né? Eu não sabia. Uhum. Aí, sim, dá pra fazer. Não, vou conhecer essa pessoa. Aí eu fui, marquei um horário com essa terapeuta, minha amigona, né? Até hoje. E aí ela falou, isso aqui e tal. Vinícius, tem que fazer curso tal. Cara, eu achei genial a técnica dela. Eu falei, eu quero aprender isso aqui. Eu fiz o curso. Aí, claro, com o que eu já sabia, né? Eu só encaixei uma peça que faltava ali no meu trabalho. E mais um gatilho aqui de empreendedor, né? Estar sempre aberto não a ter se preconceito. desenvolver, sabe? Porque às vezes a gente vê aquela coisa assim, não, eu sou o melhor no que eu faço, não quero aprender com ninguém, meu mundo é esse, não quero, é isso, sabe? E aí, cara, tu vê que tem um monte de... O mundo tá cheio de oportunidades e se tu não estiver aberto a elas, tu não consegue chegar, tu não ia conseguir desenvolver a tua empresa como desenvolveu hoje em dia, né? Então, hoje em dia, tá super desenvolvida. Eu sou desde a época da antiga casa, então eu sei quanto que cresceu até agora também. Verdade. E aí, se tu não tá aberto ali pra se desenvolver, pra ter essa humildade de aprender com outras pessoas, outras coisas que tu não sabe, que tu não tem acesso, tu acaba morrendo na beira da praia, né? Não, e antes daquilo eu atendia na casa das pessoas ainda. Essa parte Mas eu peguei. eu era atacado de tudo que é jeito. Sim. Desisti. Falei, não tem como. Eu tenho que ter um lugar que a energia vai estar pra mim ali, pra eu poder trabalhar. Entendeu? Senão não dava. Mas assim, quando eu fiz esse curso, eu comecei a atender, trabalhar com limpeza de casa também, com ambientes. Hoje eu atendo empresas também, né? Sim. Então assim, aquilo ali duplicou. Sim. O que acontece? No momento que eu cedi, isso eu acho uma coisa legal, tá? No momento que eu fui humilde e disse assim, não, eu tenho que aprender isso. Porque as pessoas estão pedindo, cara. Sabe? Então às vezes eu vejo um cliente se pede uma coisa pra ti, cara, para e pensa. Mesmo que tu não queira. Não, mas aqui a minha empresa só faz xícara amarela. Xícara amarela. Não, xícara branca não. Cara, daqui a pouco você não... Cara, pensa bem. Porque pode ser um toque lá de cima. Faz aí que vai dar bom isso. Então eu fiz em 2, 3 meses. Lucro. Mudou. A minha vida mudou, porque eu também comecei a trabalhar nas casas da minha família, na minha casa. Tudo começou a mudar. Entendeu? Então assim, a minha limpeza era 50%, aí virou 100%. Então, hoje eu tenho outro aprendizado com relação a isso, né? Então, assim, tudo eu escuto. Então, se um cliente meu fala pra mim, Vinícius, tem uma técnica tal lá. Inclusive, esses dias falaram uma técnica tal. Eu falei, não, mas que técnica é essa aí? Eu não fico pensando, não vou. Não, eu já vou pra internet, entendeu? Não, deixa eu ver, o que é isso aqui? Isso aqui é interessante. Não, mas isso aqui eu já faço, tá? Então, não, mas eu vou atrás. Procuro por tudo, cavoco aí na internet pra ver. Não, isso aqui é interessante, isso aqui eu posso agregar pro meu trabalho. Eu não quero ficar limitado. E eu acho que nenhum empresário deveria ficar limitado, entendeu? Acho que tem que expandir a tua mente.
Sim, e até porque hoje em dia é muito imediatista, então tudo muda em 5 minutos, né? A gente teve até o último podcast aqui com a Rai, um beijo, Rai. E ela tava falando sobre bitcoins e NFTs, e ela falou, cara, eu tive que fazer... Ela falou, o meu planejamento era fazer um programa de semana a semana, né? Acabei tendo que fazer todos os dias, porque todos os dias muda a notícia, muda o Bitcoin, muda... Sim. Então, assim, e essa é a velocidade nova do mundo, né? Claro. Então, é impossível a gente pensar que no empreendedorismo isso não vai chegar também. Que eu não tenha que me inovar. Então, na verdade, a gente tem que se inovar o quão mais rápido tu consegue estar inovando, o mais rápido tu vai estar sendo assertivo e o mais rápido tu vai estar liderando o mercado. Claro. Independente do setor que for isso. Então, eu acho que o inovar e o estar aberto, estar aprendendo sempre, ele é crucial para quem quer empreender. E ver o que está acontecendo em outros países também, tá? Sim. Isso eu acho bem interessante, inclusive na minha área, para todas as áreas. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo? Pô, eu atendo muita gente da Austrália. Agora tem vários outros países, né? Então, assim, a coisa foi crescendo. Então, lá na Austrália, eu não sabia que lá na Austrália tinha muita cafeteria. Eu sou apaixonado por café. Sim. E eu vi um documentário e o pessoal falou, não, lá tem, né? Acho que é em Sydney, se não me engano. Tem muitos cafés lá, tem o café australiano, eles plantam café lá e tal. Pô, que interessante, né? Eles fazem isso lá. Mas vamos supor assim, pô, e tem técnicas australianas. O que eles usam na Austrália? Eu descobri que o reiki era fortíssimo lá. Eu não sabia. Sim. Falei, o reiki é forte na Austrália, é uma coisa que tu não... Tá, interessante, vou ler mais sobre isso. Então, às vezes, tu pensa assim, poxa, por que o mercado lá tá assim? A espiritualidade lá é de um jeito. O que eu faço, por exemplo, lá não existe. Sim. Entendeu? Então, inclusive um amigo meu esses dias falou assim, cara, ele adora os Estados Unidos, ele foi pra Nova York e falou, cara, Nova York não tem pastel. Eu nem sei se tem agora, né? Faz um ano que ele falou isso. Sim. Não sei, daqui a pouco até tem já, né? Não veio pastel. Tava com vontade de comer pastel, não achei pastel. Cara, não existe pastel nos Estados Unidos. E o cara que pensou em montar... Ó a ideia aí. O spoiler, né? Ó a dica aí. O cara monta a pastelaria, será que ia dar certo? Talvez desse certo. Talvez os caras iam dizer, não, pastel não. Porque também pode acontecer isso. De repente isso. não. De repente o lugar, ele pode tu achar na tua cabeça que é favorável. Por isso que eu uso a radiestesia ali, entendeu? Por isso que eu acho assim, que é uma vantagem. Eu penso, pô, a ideia é muito boa, mas vamos ver. Sim, vamos ver se é. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. Por isso que eu falo orientação, né? Eu também tô toda hora me orientando ali. Então, sim, assim, porque poxa, se perder na vida é... Nossa, é fácil. Na Terra, sim, com aqui muita na distração, Terra a coisa é complicada. Então, assim, é muita energia cruzando. Então, a gente tá conversando aqui, tem um monte de coisa acontecendo. Que a gente não tá percebendo, não tá sentindo nada. Tem coisa acontecendo, energia cruzando. A aura, por exemplo, a energia de vocês aqui, tá misturando. Sim. Não pensa que é só aí no teu canto, não, tá encostando aqui. Então a gente tá se conectando, de certa forma. Não é... Pode ser conectando, mas a gente tá interferindo. Sim. Entendeu? Então, assim, o meu campo energético tá interferindo de vocês. Ele é boa interferência. É boa influência, ele é ruim. Isso que eu ia falar, né? Há pouco tempo, um vídeo teu viralizou no TikTok, né? Que tu fala ali, dá uma dica para as pessoas. Acho que foi... que sei que 2 viralizaram, mas sei que um foi de pensamentos ruins, né? E a gente sempre teve muitas conversas, e isso é muito louco para mim, foi quando a gente descobriu que, na verdade, pensamentos também podem afetar as outras pessoas, né? E o quanto isso e nos afetar, mas afetar outras pessoas. Queria um pouco que tu contasse isso também para as pessoas, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem muitos pensamentos sobre muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas o quanto isso é importante também para nós como paz espiritual, assim, com a nossa paz pessoal. Eu acho assim, tem uma palavra que eu gosto muito de usar que é qualidade. Então, assim, o teu pensamento é de qualidade? É qualidade? É boa? É ruim? É ruim. Então, tu tá te prejudicando e prejudicando outra pessoa. Então, a tua mente é o segredo. Então, nós somos administradores da mente. Eu não consigo controlar minha mente. A minha mente, ela fica pensando, não para, e fica pensando. O que ela está fazendo? Ela está emanando uma energia. Ela está mandando uma informação. Então, vamos supor que ali a mente tudo é informação. Então, se tu está pensando uma coisa ruim, tu está mandando essa informação no teu campo e tu está mandando para uma pessoa do lado. Então, se a pessoa do lado não está com uma boa qualidade mental, vai pegar nela. Então, é como se usasse o celular. Tu ligou para ela, ela atendeu. Aquilo lá vai. Então, assim, o que acontece na mente? A gente tem que olhar a mente como observador. A gente tem que observar a mente. Tá acontecendo isso aqui, como se fosse uma outra pessoa. É meio que um joguinho, assim. Tu olha e vê, minha mente tá aqui.
Tá, ela não para de pensar, o que ela tá pensando? Ela tá pensando coisas que aqui não são boas, são negativas. Tá, o que tu vai fazer? Tu vai continuar pensando. Então, assim, é uma coisa meio... É uma coisa assim, 1 mais 1 é 2, entendeu? Se tu continuar pensando aquilo, tu vai vibrar naquela energia. O que vai trazer pra ti de bom? Nada, né? Uhum. Não vai trazer nada de bom. É ruim. Então, o que eu faço? Simplesmente eu coloco uma qualidade de vida. Qualidade de vida e qualidade de pensamento. Então, eu substituo. A gente conversou sobre isso ontem, né, Lu? Eu substituo. Então, assim, minha mente aqui, a água é ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar isso aqui no lugar. Aí, muitos me respondem assim, não, mas eu não consigo. Eu tento botar isso aqui e a minha mente não quer, ela não quer. Não, mas ela não manda nada. A gente acha que ela manda, mas não manda nada. Que ela não me escute agora. Que a minha não me escute agora. Né? Mas então, o que a gente faz? Como é que eu posso substituir isso? Então, eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta. Acho que tá. É o mesmo vídeo que eu vi. Eu gosto de fazer perguntas. Uma coisa que eu aprendi no budismo, eu acho muito legal. Então, tá. Quem é que tá pensando essa coisa ruim aqui? Aí eu olho pra mente e fico perguntando pra ela. Quem é que tá pensando isso? E a mente fica meio... às vezes ela trava, dá um bug, porque ela... Como assim? Quem? Eu sou tu? Ela acha que ela é a gente, né? Daí eu digo, não, mas quem é que tá pensando isso aí? Daí ela fica... Não consegue. Às vezes ela diz nós, às vezes diz tu, e fica assim, e tu continua perguntando. Quando ela parar, aí o que tu faz? Tu substitui. Então, assim, se tu tá pensando em uma coisa e não consegue parar de pensar, ou tu tá sofrendo com qualquer coisa, tu vai fazer isso. Mas quem tá sofrendo? Quem tá reclamando? Tu faz a pergunta de acordo com o que tu tá passando. Aí, quando ela começa, tu vai ficar perguntando sem parar. Ela vai responder. Tem gente que diz, mas ela respondeu que eu sou ela. Ignora. Porque não é verdade. Ignora. Vai indo, até ela parar. Aí uma hora ela vai cessar. Quando ela cessar, é a hora que tu vai dar o bote. Aí tu vai substituir. Tá? Esse é um jeitinho. Tá? Um hacker de mente. Exatamente. Exatamente. Né? Então, esse é um jeito que eu usei muito e, nossa, pra mim funcionou muito bem. Tem outra maneira também. Às vezes tu tenta fazer isso, não, às vezes é difícil de fazer. Então, o que tu faz? Tu faz tudo ao contrário do que tu tá fazendo. E isso é bem bizarro que eu vou dizer agora, tá? É bem estranho. O resto é bizarro. O que eu gosto é o tudo seguinte, normal. O resto tá tudo normal. Como se eu tudo gosto de tivesse dizer... normal. É um podcast super... Testem. Eu gosto de dizer testem. Você é empresário, testa. Faz um teste e vê. Será que vai vender essa caixinha aqui? Cara, faz uma caixinha e vende, vê qual é. Entendeu? Nem tudo a gente vai acertar de primeira. E tu vai achar o teu jeitinho de fazer. Alguns vão dizer, investe em tal coisa. Não, mas de repente não é pra ti. Entendeu? O teu sucesso não tá ali. Tá? Então, o que eu faço? Tá, essa técnica de repente não funcionou. Então, eu faço tudo ao contrário. Se eu tô sentado aqui, eu tô trabalhando. Tá? Vocês têm trabalho nas mesas aqui juntos, né? E aí começa a vir um monte de porcaria, um monte de coisa na cabeça. O que tu pode fazer? Tu pode fazer ao contrário do que tu tá fazendo. Ou tu troca de lugar, tá? Ou tu vira pro outro lado, ou tu levanta e vai ao banheiro, faz outra coisa. Nada a ver com aquilo que tu tá fazendo. E tu volta. E aí tu dá uma olhada pra ver o que rola. Melhorou. Não melhorou. Então tu levanta. O que vai acontecer com a mente? A mente vai dizer, epa, mas toda hora que eu tento falar pra ela se preocupar, ela fica se esquivando. E ela vai tentar de novo, vai chegar uma hora que ela vai... Deixa assim. Não, outra hora você preocupa. Não quer, então deixa. Isso, exatamente isso aí. Aquela hora ela vai dar um tempo. Pode ser que uma hora depois eu volte. E aí tu vai treinando. Cara, é adestrar. A mente tem que ser adestrada. Exatamente. Tá? Essa é a palavra. Quanto mais... É palavra simples, né? Às vezes a gente vai ler livro sobre a mente, complexo, né? Mas eu tento fazer com que fique mais fácil. Porque pra mim também foi difícil. Quando eu comecei a ler sobre a mente, uma coisa que eu gosto muito, eu falei, não, mas só um pouquinho, mas isso aqui... é só você pensar coisas boas. Não. Cara, eu não consigo pensar coisas... Mas como é que eu faço? Entendeu? Pra pensar coisas... Não, eu preciso de técnicas pra fazer isso. Então, é transmutar. A gente sempre escuta essa palavra, né? Transformar. Tá, mas como é que eu transformo? Então, o que a gente faz? A gente fica forçando pensar algo positivo, né? Você não faz isso? Não, mas agora... Não, eu não vou pensar nisso. Na hora. Não, mas é impossível. A mente adora. Esse não torna mais poderoso aquilo lá que tu não quer pensar. Então, nunca é o não. Sempre substituir. Legal. Tu substitui. Então, eu testei muito direto com a ansiedade. Eu tinha muita ansiedade. Hoje, melhorei, não sei, 200%. Então, eu perguntava, quem tá ansioso agora?
Quem tá ansioso agora? E a mente... Depois que eu fazia isso 3, 4 vezes, eu perguntava quem tá ansioso, a mente já sabia. Entende? Então, assim, ó, tem clientes meus, inclusive, já me relataram, e eu já senti isso também, que a energia chegando, tu sente já. Tu tá ali trabalhando, tá vindo um problema lá. Claro que se tu pensar no espaço, tá vindo de lá, né? Mas tá aqui, né? Mas assim, tu sente que a coisa tá se aproximando de uma coisa ruim. O que tu faz? Cara, substitui. O que eu fazia no meu trabalho na CLT? Eu levantava e pegava um café. E algo tão 30 simples, cafés. né? Hã? Algo tão simples, né? Mas como a Aí a gente tá explicação tão... de porque o Vinícius é viciado em café. Também, mas já era. Presente perfeito. Eu já era. Brincadeira. Não, na música, né? Era pegar o violão, pôr um café e tal. Então, assim, eu acho que de repente foi isso, pessoal. As pessoas não sabem o que fazer, elas querem ser melhores, elas querem pensar coisas boas, pensar coisas positivas. Elas não sabem como fazer isso. Elas acham que forçando a barra. Cara, tu não pode, nada forçado. Por isso que se tu for montar uma empresa, Não tu vai pode. fazer meio, eu vou fazer isso aqui. Cara, eu vou investir em Bitcoin. Porque, pô, tá bombando. Não. Eu tentei também, depois nem olhei mais o aplicativo. Porque não é o meu lance, entendeu? Não é pra mim. Tem outras coisas que eu já tô bem já mais na frente. Eu penso, não, mas isso aqui é legal. Isso aqui é interessante. Entendeu? Então, pô, pra eu fazer uma planilha... Ele me chama. Cara, eu detesto planilha. Detesto planilha. E eu vi que eu tinha que fazer... Cara, algumas coisas do empresário... Cara, eu tô no meu propósito, amo o que eu faço, mas tem coisa chata. Sim, e o fazer coisa coisa chata chata. é extremamente necessário, né? Essa conversa, acho que eu tive com Vinhas há 1, 2 anos atrás. Nem sei quanto tempo eu tô aqui, uma vida inteira, mas tempo passa pouco tempo. Mas eu lembro dele olhar pra mim e falar, nem tudo vai ser legal. E a parte chata tem que ser feita. Então, às vezes a gente faz o que ama, que nem a gente faz aqui, né? Ama muito e tudo mais, mas tem a parte chata e ela vai ter que ser feita. Vai ter que ser Então, feito. não adianta também a gente criar a ideia e que muitos vendem, né? Corre porque ama que não cansa. Cansa. Vai cansar. Cansa. Vai ter dias que tu vai fazer coisas insuportáveis, coisas que tu não gosta, mas é necessário. E é Claro. necessário, inclusive, para tua própria empresa. Claro. Então, que fique claro, né? E tem coisas também que às vezes tu acorda um dia que tu tá cansado. E eu não posso estar cansado, né? Sim. Eu tenho que estar sempre bem. Então, no meu trabalho ele é pior. Eu não posso estar... meu corpo vai trabalhar. Sim. Entendeu? Não tem modo automático. Não, eu tenho que estar com a energia bem ali. E eu sei, eu tenho que estar entre 80% e 100%. Se eu tô mais baixo que isso, eu penso, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o horário de atendimento, vou tentar dormir de tarde, porque assim, eu sempre ponho um intervalo. Porque se eu tenho queda no meu trabalho, hoje eu posso dormir. Só que, claro, não é dormir 2, 3 horas da tarde, mas eu posso dormir meia horinha ali, entre um atendimento e outro. Então eu botei de propósito. E isso já me salvou. Muitas vezes eu pego um atendimento muito difícil, que eu gastei, não é nem de peso espiritual, mas que eu usei muito a minha mente para tentar descobrir o que eu fazia, qual é o problema daquela pessoa. Eu vou fundo, né? Eu sou o detetive do astral. Então, assim, eu vou tão fundo ali que às vezes eu fico cansado de pensar mentalmente, assim, o cliente vai embora, eu durmo. Vou dormir meia horinha. Aí eu tô renovado para mais 3, entendeu? Entendimento. Então, assim, tu criar um sistema para ti que tu vai ter que fazer coisas cansativas, vai ser chato, vai dar problema. Pô, vai ter problema que tu vai ter, entendeu? Eu já esqueci de cobrar. Já esqueci de... Pô, já esqueci de... Como é que eu marquei um negócio e botei em mês errado. Daí eu tava no trabalho, a pessoa, bati alguém lá e falei, mas o que tá fazendo aqui? Mas meu horário é agora. Não, o horário não é agora. Deu olhar assim, marquei no mês errado. Então, assim, aconteceu umas coisas... Então, assim, isso acontece. Só que o que vai acontecendo? Tu vai sendo melhor na agenda, né? Sim, tu vai melhorando cada eu fui processo. melhorando na agenda, fui aprendendo a me cercear ali, a cercar para eu não errar. Então, assim, tu tem que descobrir o teu jeitinho. Então, se tu vai ser o empresário, tu sabe que tu é uma pessoa desorganizada, e se tu trabalhar para ser organizado, tu melhora um pouquinho, mas ainda não é o suficiente, cara, procura alguém que vai te ajudar. Que vai te ajudar, né? Não, eu não quero. Pô, faz um curso. Entende? Assim, não. Mas no futuro, põe alguém para fazer aquilo lá para ti. Exato. Exato, a gente sempre Logo eu fala vou botar nisso. alguém para fazer a parte da minha planilha. Agora, não. Mas daqui a pouco eu vou botar alguém. Então, assim, isso vai acontecer. Então, as coisas chatas, no início, você vai ter muita coisa legal, porque é uma novidade. Assim, eu adorei, me diverti. Nossa, e mudança e coisa. Eu adorei. Tu conseguir também investir no teu negócio, porque tu vai ter que também investir.
Então fica assim, nossa, esse mês eu lucrei. Ah, mas vou ter que comprar tal coisa. Não vai não, tem que comprar isso, material de trabalho. Ou vou ter que fazer um curso. Que eu, desde que eu larguei CLT, eu faço um curso atrás do outro. Eu comecei a me munir de coisa, porque eu comecei a ter tempo. Eu comecei a usar o tempo pra mim. Entende? Isso é fantástico também. Isso é o mais legal. Então, se a pessoa for ser... Pô, cara, pensa que tu vai ser empresário e assim, dá um tempo pra te aprender também. Porque os empresários que eu atendo, eles dizem que não... Cara, nem tenho tempo. Eu falei, não. Tu vai ficar na tua empresa, daqui 5 anos tu vai estar trabalhando do mesmo jeito. Não, cara, tu tem que expandir, tem que olhar coisas diferentes, tu tem que avançar. Então, tu tem que achar uma maneira na tua empresa de tu conseguir... Como tu vai fazer isso? E também não ter uma crença de que se tu viajar pra aprender algo novo, tu não tá trabalhando. Cara, eu já ouvi direto isso aí. Não, mas só um pouquinho, eu não posso ir. Por que não? Não, como é que vai ficar a minha empresa, né? Então tem uns que eu atendo que a pessoa não dorme. E a pessoa tem um monte de funcionário. Cara, 2 dias, cara. Dorme 2 dias. Não é. Ó, vai pra praia. Não faz nada lá. Dá pro teu celular. Não, mano. Sabe? My precious. Então, assim, cara, daí tu não vai ter ideias novas. Tu não vai conseguir pensar como tu pode inovar a tua empresa, como é que tu pode mudar as coisas, como é que tu pode fazer trabalhar sendo mais leve, se divertir no trabalho. Eu vejo que a maioria tem um problema. Cara, monta a tua empresa, te diverte. Eu me divirto no meu trabalho, sabe? Tem momentos que vão ser mais difíceis, mas tem momentos que são muito legais. Pô, quantas vezes a gente não riu lá, né? Poxa, te diverte. A gente vai ficar, como a gente se vê aqui, a gente vai rindo da Meu desgraça, filho, vai minha filha é um manejando 7-1, mas tem uma coisa que tem que não falta é graça. Ai, eu não fiz aquilo que tu me disse, Vinícius. Essa cara pra mim. Ai, não fiz. Eu já chego avisando, né? Mas, Vinícius, sabe o que eu falo? Não fiz nada. Ô, te prepara, Vinícius, vai ter limpeza. Eu já falo, prepara pra dormir depois, meu filho, que hoje eu vou dar trabalho. E tu sabe que eu já sei os clientes que eu já vejo ali, e esse dia eu vou ter que dormir melhor. Esse dia que eu vou ter que dormir mais cedo. Vou ter que ir, vamos preparar, sabe? Eu já sei direitinho ali o que faz eu de manhã acordar mais cansado, entendeu? Assim, sabe? E eu sou uma pessoa que eu gosto de janta, né? Eu gosto de comer e dormir. Ah, adoro comer e deitar. Só que se eu vou trabalhar de manhã, por exemplo, aí não, eu tenho que tomar uns 2, 3 cafés até eu me reativar, entendeu? Então eu já sei que se eu pegar alguém difícil de manhã, Não tem como. eu nunca marco ninguém difícil. Então se eu marcar com vocês de manhã, pode ter certeza que é tranquilão. Ah, nunca foi. Contigo foi já, né? Não, Nunca foi, né? Inclusive é da noite. só pra deixar bem claro. Meu, tem que estar bem, tem que ter tarde. Né? Ai. Mas eu tenho uma dúvida, assim. O que o Vinícius de hoje diria pro Vinícius que não queria estudar na escola e que gostou do primeiro livro de espiritualidade? O que eu diria com relação ao quê? Com a tua vida, onde tu chegou hoje. Não, tu sabe que eu pensei sobre isso. Eu vi um filme sobre viagem no tempo, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu pensei, poxa, o que eu faria, né? Aí eu pensei assim, me lembrei de coisas que eu pensei que eu faria quando eu era mais novo. Um monte de coisa, eu ia mudar um monte de coisa. Ia fazer um monte de coisa. Aí hoje eu penso assim, o que eu faria? Aí eu penso assim, mas se eu... eu vou fazer tal coisa. Eu vou dizer pro Vinícius lá, cara, se forma logo. Não faz engenharia. Já entra já direto. Porque, fiquei 2 anos lá, né? Podia ter me formado antes. Eu vou fazer isso aí pra adiantar. Ou ler, né? Eu botaria um livro sem querer. Um livro espiritual do meu lado, né? Com 10 anos de idade. Ó, já começa a ler agora, já. Te prepara. Entendeu? Mas eu pensei assim, se eu fizer isso, eu não vou estar onde eu tô agora. Então ficou... É meio que um paradoxo, né? Então se eu interferir lá achando que vai ser o melhor pro Vinícius de agora, e se não for, né? Então é melhor não fazer nada, né? Mas o que tu falaria, assim? Aí eu pensei, nossa, acho que eu fiquei sábio. Porque eu pensei assim, poxa, a primeira coisa que a gente pensa é mudar um monte, né? Só que, cara, se a gente mudar uma coisa que talvez não seja o melhor, a gente acha que é. Então tem muito cliente meu que eu digo assim, isso que tu passou é bom. Mas como, Vinícius? O cara falou isso pra mim, me xingou, não sei o quê. Não, mas olha só, isso fez tu estar aqui agora. Isso vai fazer, tu essa semana, fazer a orientação que eu te dei pra fazer. Isso vai fazer tu evoluir na tua espiritualidade. Se isso não tivesse acontecido, vamos supor, tu vai lá e muda isso. Tu não teria me conhecido. Tu não teria trabalhado a tua espiritualidade. Então, nossa, é delicado essa coisa de mudar o passado, entendeu? Então eu penso assim, talvez se eu tivesse aprendido coisas antes, começado 5 anos a ler sobre espiritualidade antes, será que não teria dado algum probleminha? Tu entende? Talvez eu não tivesse me formado, talvez eu tivesse ficado 15 anos sem ter um emprego, sabe? Então eu penso, não, melhor
tá tão bom agora, entendeu? Tá super bom, demorei pra conseguir ficar bom, eu vou mexer em algo. A gente sempre pensa em mexer em algo ruim, né? Uhum. Ninguém pensa em mexer em algo bom, né? Exato. Ah, não, essa coisa boa que eu não quero que aconteça, essa coisa boa aqui. Não, ninguém quer, né? Não, você quer mexer no que deu errado. Mas às vezes uma coisa boa, aparentemente boa, pode não levar pra algo, né? Tão importante quanto as coisas ruins levam. Exata. Ou uma grande ideia, Uhum. entendeu? Então, assim, as grandes ideias vieram de problemas, né? Normalmente isso. De necessidades. Então, assim, a minha vida financeira na minha empresa mudou porque eu acatei a necessidade de uma outra pessoa que eu não estava dando a mínima, entendeu? Porque eu pensei, não preciso fazer isso aqui. Por quê? Eu não, quando eu acatei, explodiu. Então, E se ela não tivesse falado, estaríamos hoje ainda. e eu sei uma coisa direitinho, assim, com relação à espiritualidade, né? Eles vão falando, vão alegando uma coisa ali. Eu sei direitinho. Se a espiritualidade começa a me mandar uma informação, eu já sei, já Vou ter que fazer. Uhum. Tem uma coisinha ali, aí alguém fala sem querer, né? Que tu acha que é sem querer, a outra fala também, daqui a pouco tu chega em casa, não sei quem diz tal coisa. Ou tu tá aqui no Instagram e vem o assunto aquele. Que estranho. Cara, eu não ignoro isso. Então, assim, eu não diria pra nenhum empresário que acorda de manhã, daqui a pouco tem uma ideia que é absurdamente sana, faz, cara. Entendeu? Porque os caras que mudaram o mundo fizeram coisas absolutamente insanas, entendeu? Uhum. Coisas que todo mundo achava que a pessoa era louca. Exato. Entendeu? Então são as maiores empresas do mundo, entendeu? São pessoas que começaram assim, que pensaram, não, vou fazer isso aqui, foguete. Uhum. Foguete que dá ré. Cara, Exatamente isso. que loucura, entendeu? Então assim, eu acho que não dá pra ignorar nada. E eu acho que é uma coisa legal que tu falou, que a pessoa, ela vai sim ter problema, ela vai sofrer, ela vai ter que trabalhar, ela vai se desgastar. A gente não pode pensar que tudo é glamour, entendeu? Mas mesmo esse desgaste, ele vale a pena. Eu posso dizer por mim, nossa, vale muito a pena, sabe? Então o meu cansaço hoje ele é diferente. Ele é um cansaço que eu vou, nossa, que legal, né? E eu aprendi uma coisa. Às vezes eu escuto uma coisa de um cliente, eu penso, mas isso aqui é muito legal. E eu uso num outro cliente, tempos depois, sabe? Eu digo, mas já tentou isso aqui? E às vezes até digo, um cliente meu me disse tal coisa. Sim, faz conexões, né? Porque, na verdade, nós todos somos movidos a conexões, né? Aqui, todo lugar, acho que a gente é movido a isso, né? Aqui conectou aqui, já vai conectar o Gabi filmando. E a gente vai... Informação. E a gente conectou, assim, né? Também. Então, acho que isso é muito louco. Estamos chegando já a 1h34 de podcast. Meu Deus, Gabi, passou voando. eu venci 1 hora. Ela não passava de uma hora. Não sei, eu nunca apresentei sozinha. Olha aí, ó. Várias Olha a coisas experiência. acontecendo aqui. Tu viu só, né? Olha Explodi aí. minha ponte hoje, né? Tem uma história que é muito boa. Acho que eu já contei isso em um podcast. Mas que na história dos espartanos, inclusive, eles entravam com uma teoria, né? Eles sempre entravam pra conquistar territórios, eles entravam nessas cidades e as cidades naquela época eram sempre ligadas por uma ponte, né? Só tinha uma entrada e uma saída. E eles sempre entravam na cidade e explodiam aquela ponte. Porque daí eles não tinham como retornar. Se eles não tivessem conquistado aquele território. Então aquilo, todo mundo fala, né? Essa é a teoria de explodir minha ponte. Eu preciso passar da ponte, explodir ela. E agora não tenho o que fazer, né? Vou ter que sair daqui com o território ganho. Então hoje foi um dos dias, ainda mandei essa mensagem pro Vinhas ontem, né? Vou explodir minha ponte amanhã. Então sim, explodimos. E eu queria te pedir, Vinícius, pra tu dar um recado, assim... Não sei, um recado pra quem tá assistindo, pra quem quer conhecer teu trabalho, ou algo que tu acha que as pessoas também estão precisando ouvir, que a gente sabe que esse período aqui da Terra tá bem complexo, com muita polarização, então acho que um recado geral aí. Primeira frase importante é tem jeito, tem como, tá? E procurem técnicas para isso. Não fiquem no mundo das ideias, procurem pessoas que entendam dos problemas que vocês estão passando. E eu acho que a pessoa se preocupa muito com a parte externa e a solução está tudo no interno. Então, quando a gente olha para dentro, a gente começa a enxergar coisas que às vezes a gente não quer ver. Mas para a gente fazer isso que tu falou, né? Para a gente poder avançar, a gente tem que se encarar. Não tem saída. Tem que encarar e vai doer, vai ser doloroso, mas se tu conseguir
se esforçar e conseguir achar as pessoas certas para te ajudar, tem saída, né? Eu acho que a mágica tá em perguntar como as coisas podem ser feitas. Como eu posso fazer isso? Eu acho que a gente sofre muito calado, muita gente sofre calado. Eu acho que se você está sofrendo, está passando por alguma coisa, fale. Nem que seja nas redes sociais, procure alguém para conversar. Porque às vezes uma palavra, uma conversa, ou a nossa conversa aqui pode mudar tudo, entendeu? E eu falo isso nos meus vídeos, né? Eu dou técnicas, porque eu precisava e eu tive que procurar nos livros. Eu não achava as respostas. Então, assim, poxa, eu tô com um problema. O que eu faço? Eu procurava em livro, né? Achava uma maneira de fazer, testava. Ou fazia terapia. Minha terapeuta falou tal coisa. Isso aqui é interessante. Vou usar. E aí eu fui tendo técnicas para um monte de coisa. E eu acho que a gente tem que ter ferramentas para trabalhar o que a gente está precisando no momento. Só que a gente não pode fingir que não está acontecendo. Tu não pode fingir que tu não... Eu quero ser empresário. Mas deixa. Entendeu? Depois eu vejo. Eu tô sofrendo com isso, mas vai passar. Sabe? Mas e se não passar? Então, poxa, trabalha isso. Não finge, né? Avança nisso aí, procura pessoas que podem te ajudar. Esse cara que não te ajudou, procura outra pessoa. Se os meus vídeos lá não te ajudarem, procura outra pessoa. Procura alguém que, de repente, aquilo lá sirva para ti. Porque tem diversos caminhos aqui na Terra que a gente pode trilhar para ser feliz. Né? Ou para enfrentar os problemas de uma forma melhor. Né? Então, assim, não sofra calado. Essa é, resumindo, né, a minha dica. Né? Procure como resolver os seus problemas. Acho que essa é a dica. E rede social, né? Não. Vou falar agora minha rede social. Calma, nem cheguei nessa parte ainda. Eu ia te agradecer por essa história incrível. Na verdade, eu conheço o Vinícius há muito tempo, nem sei quanto tempo faz, mas eu não sabia a história dele, isso que é o mais louco. E ouvir isso aqui, pra mim, é muito renovador, né? Meu pai e minha mãe com certeza vão estar grudados na TV essa hora, quando sair isso no ar. E aí, muito obrigado. Não sei se tu também quer deixar algum recado pra alguém que está assistindo. Eu quero só agradecer pela oportunidade de estar aqui, estar ouvindo tudo em primeira mão. E também reforçar que a gente tem que estar olhando para dentro, escutando, porque a vida vai dando sinais, o coração também. Então a gente, no fundo, sempre sabe aquilo que é o melhor pra gente. E a gente não pode ignorar. Eu também queria te agradecer muito por ter vindo aqui, né, Vinícius? Eu agradeço, né? Eu mudei muito desde que eu te conheci, a minha história mudou, tu também sabe disso. Acho que mudou da maioria das pessoas ao meu redor também. E te agradecer pelo teu propósito ser esse. Não sei se eu te agradeço pra lá, pra cá, pra lá. Mas pra quem estiver me ouvindo aí, do outro mundo, que te agradecer por isso. Acho que a tua presença é muito necessária na Terra, então muito obrigada. Que bom. Legal. Mas tu não sabe, Vinícius. O que eu não sei? Tu não sabe. Mais surpresa? Não, o pessoal tá aqui há 1h40 e eles não curtiram, não comentaram e não se inscreveram no nosso canal. Tá brincando. Não, e demora um segundo, né? É o Não. único pagamento que a gente pede. Não é O possível. cara que é internacional, terapeuta holístico, tá aqui na nossa frente. E a pessoa não pode ali clicar em 3 botõezinhos. Por favor, né, Gabi? Estamos próximos dos 1000 inscritos ali, ó. Batalha diária. Se não for Então, contigo vamos bater agora, isso que a aí. gente vai bater os 1000 inscritos. É agora que Só os a teus gente vai. clientes que tu vai encaminhar aqui, não. Olha aí. Então tá, pessoal, vai lá, curte, comenta, compartilha, nos diz o que achou também do canal neste formato aqui. Quem sabe venha um spoiler aí do futuro, não sabemos ainda, estamos testando. E é isso, gente. Então, um beijo. Vamos deixar as redes aqui, pessoal. Peraí. Pulei aqui um negocinho. As redes. Detalhe importante. Detalhe importante. Vinícius, quais são as tuas redes? Todas as redes é @Vinicius _Colling _holístico. Por algum lugar. É aqui vai complexo. ter. Acho que vai não. ter que Vai estar na estar na tela. bio. Não, vai ter que ser na tela. Vai estar na TikTok. bio, vai estar na tela. O TikTok, o Instagram e o Telegram também, pra quem quiser que eu atenda, quiser um atendimento meu, né? Que legal. É pelo Telegram ali. Tem no TikTok lá o Telegram também, no Instagram também tem. Maneiro. E tu, Lu, deixa tuas redes também. Hoje é teu dia de bombar no Instagram. Né? Ventura Lucy, no Instagram. Isso é prático. Poxa, aí, ó. Praticidade. Empresário que eu sou, que eu não pensei num nome mais objetivo. Exatamente. E o meu é Paloma Mânica. E Gabi, quais são as tuas redes? Já deixa aí todo o Gente, caminho de sucesso. Isso aí, é @AniBianchi, excelentíssima, que edita esse podcast. A gente tem uma empresa de casamentos, Gabriel Souza Filmes. Aí, ó, Vinícius. E Legal. agora, o meu nome que eu gostava tanto, que eu cheguei no ogabi.rec, a gente migrou, porque a gente teve que expandir a empresa, Eu né? vi. Muitas coisas. Ó. E agora, Legal. já ia falar que é rec.i9. A gente vai
vai ter que colocar aqui Nós também. vai ter que botar, mudou, porque né? mudou. Então, Mas é isso aí. é isso aí, pessoal. É isso aí. Um beijo. Não esqueçam de comentar aqui o que acharam e até a próxima. Tchau, tchau.